Tudo bem? Tudo bem, irmão De- Rubens? Rubens, depois de um pouco de correria, porque faz parte das emoções de fazer ao vivo, né? Não é? Estamos terminando de ajeitar tudo aqui ao vivo pelo YouTube. Pedimos a gentileza das pessoas compartilharem. Começar, né, irmão Rubens? Por favor, pode dar as Podemos honras de início aí. iniciar, né? É Nice ou Nilce? Nice. Nice, O nome é Lenilce, mas chamando de Nice é mais fácil. maravilha. Manice, não tivemos tempo de nos preparar, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Já estamos ao vivo pelo YouTube. Bom, eu sou o Rubens Neves, sou psicólogo, faço parte, junto com a Manice e outros irmãos, do grupo que se chama Mente Orientada. É isso, irmã? Mente Orientada? Isso, cristãos, mentes orientadas. Cristãos, Mentes Orientadas. Qual que é a finalidade deste grupo, irmãos? Falar de saúde mental, de saúde emocional e ajudar aquelas pessoas que têm interesse nesse conhecimento. Sabemos que há muita necessidade dentro das igrejas, independente da placa da igreja, existe a necessidade de você falar sobre a saúde mental, sobre saúde. A saúde espiritual nem se fala, porque a igreja, a finalidade dela maior é a saúde espiritual. E hoje a irmã Nice está aqui, daqui a pouco ela vai se apresentar, ela que está conduzindo essa aula hoje, essa live, ela é especialista no autismo. Então, todos aqueles que têm dúvidas, que querem aprender um pouco mais sobre o autismo, como conduzir, como entender, como poder conviver com as pessoas, e entender principalmente que o autismo não é uma doença, é uma condição. E dentro desta condição, nós precisamos ter conhecimento de como atender às demandas desta pessoa. E é muito importante para isso ter conhecimento, para não haver pré-julgamento, não haver palavras que às vezes até magoam a família, magoam a pessoa, por falta de esclarecimento. E é isso que nós queremos hoje aqui. Como tivemos um pequeno problema técnico, a irmã Nice preparou uma aula muito bonita, com apresentação, com slides, mas hoje nós não vamos conseguir apresentar os slides. Mas aí ela vai apresentar todo o conhecimento dela, e em uma outra live nós fazemos novamente, mas já com as imagens também. Mas vamos lá, irmã Nice. Por favor, se apresente, fala sobre as suas formações e sobre como que você tem trabalhado nesta área. Muito bem, então. Deus abençoe, irmão Rubens. Gente, como eu disse, paz de Deus, boa noite. Que seja uma boa noite de muito aprendizado para todos nós, porque o aprendizado, ele é contínuo, né? Então, meu nome é Lenilce Santana, mas, na verdade, eu até prefiro que me chame de Nice. Eu não, porque meu nome é um pouquinho difícil de falar, né? Mas, então, quem sou eu? Como o irmão Rubens disse, nós fazemos parte desse projeto, Cristão Mentes Orientado, é um projeto social onde profissionais responsáveis pela saúde mental e estão se dispondo do seu tempo, tanto para nós trabalharmos dessa forma em live, como também em alguns atendimentos específicos, quando necessário. Eu sou enfermeira, eu sou licenciada em artes música com habilitação em canto, sou especialista em neurociências e em transtorno do espectro autista, sou mestra em música e também sou organista, pianista, professora, pesquisadora, principalmente com o tema de desenvolvimento, né, do neurodesenvolvimento do ser humano de uma forma geral, voltado para a educação musical inclusiva, e também para o transtorno do espectro autista com essa especificidade. Eu já vou contar para vocês por que tem, na verdade, né, essa especificidade. Infelizmente, eu não vou poder mostrar para vocês os slides, né? Os slides ajudam a gente a interagir, mas eu vou fazer o possível para passar para vocês hoje
aquilo que nós preparamos para conversar com vocês, né? Então, onde eu me encontro hoje? Então, depois de toda a minha trajetória, né, durante toda a minha formação, porque nós somos fruto das nossas vivências, das nossas experiências, eu cheguei aonde eu estou. E eu, como eu disse, eu sou enfermeira. Porém, em 2014, eu tive uma lesão neurológica, fiquei tetraplégica durante 5 meses. Deus me deu um milagre para mim andar, voltar a andar, mesmo com a lesão ainda presente. E depois, que foi quando eu retornei para fazer o curso de licenciatura em música. Nesse interim, eu descobri, então, o propósito e minha missão na Terra. Achava que era parar de estudar saúde, mas, na verdade, estava na educação. Eu ensino música há mais de 30 anos, então, acaba que eu achava que era só esse trabalho voluntário na igreja, a música, e não era bem assim. E foi isso, durante esse período que eu voltei, então, para a faculdade fazer licenciatura em música, foi quando eu tive os primeiros contatos com pessoas autistas e entendi que para lidar com elas precisa estudar, e durante os estudos eu me descobri. E ao me descobrir, quanto mais eu fui entrando nessa investigação, há aproximadamente 1 ano eu recebi o diagnóstico de transtorno do espectro autista já na fase adulta, de uma forma tardia, que veio explicar muitos desafios que eu tive durante toda a minha vida. E isso fez, então, eu entender também o propósito da minha missão. E o que eu tenho compreendido? Que quanto mais eu estudo, quanto mais eu vejo, principalmente sobre os transtornos de neurodesenvolvimento, eu vejo que a nossa dificuldade é entender o que é acolher, o que é incluir e o que é respeitar. Parece muito fácil quando a gente fala assim de acolhimento, de inclusão e de respeito a essas pessoas. E o mais interessante, que eu vou trazer isso durante todo o processo da minha conversa com vocês, está relacionado exatamente naquilo que nós vivemos. Acredito que todos que estão aqui são cristãos, porque a maior parte das pessoas que eu tive contato, só um minutinho que eu estou tentando estabilizar meu celular aqui, para que eu possa falar com vocês mais à vontade. Acho que agora deu. E aí, o que acontece? Nós vivemos a graça de Cristo, e uma das coisas que é prerrogativa da graça é o amor. E a gente não vive isso 24 horas, e a gente tem que treinar. Então, assim, quando a gente vai no dicionário entender o que é acolher é dar abrigo e proteção, abrigar alguém, dar alojamento, receber com cerimônia, receber com aceitação, dar ouvido, escutar, atentar e ouvir. Veja bem que são palavras semelhantes, mas elas têm, quando a gente busca o conceito delas, elas se relacionam entre si, mas não são a mesma coisa. O que é incluir? Incluir é compreender, integrar-se a esse ser, é inserir, é introduzir, é acrescentar. E o respeito é o sentimento de reverência, de atenção, de educação, de gentileza, de amabilidade. E são sentimentos que nós temos que, como que eu falo? A gente tem que cultivar ao longo da vida. A gente tem que treinar isso. E nós vamos ver como que, a partir desse treinamento, como isso se condiciona no espectro autista. Muitos antigamente diziam que o autista ele não tem empatia, mas ao contrário. Tudo depende do ambiente que esse autista ele foi criado, tudo depende do nível de suporte dele. Na verdade, depende de muitas coisas, então nós vamos falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que a maioria dos autistas eles têm um senso de justiça muito grande. E, paralelo ao senso de justiça, vem o respeito. Então, a maioria das pessoas autistas, quando elas começam a compreender o mundo, elas querem reivindicar esse respeito, elas querem reivindicar essa inclusão e esse acolhimento. Mas ainda os autistas não têm essa voz, e o que nós queremos também com essa mobilização e conscientização é que todos entendam que nós precisamos dar essa voz para quem é autista. E voz, quando eu digo, não é apenas de dizer não, é voz de presença, é voz de ele ser aceito como ele é. Então, o que é o transtorno do espectro autista? Se fosse possível resumir o transtorno de espectro autista, nós poderíamos dizer que é um transtorno
do neurodesenvolvimento que abrange a interação e a comunicação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento. Mas o que isso quer dizer? É importante lembrar que o transtorno do espectro autista é um dos transtornos mais complexos que nós temos. Por que ele é tão complexo? Porque ele envolve comportamento. E ele não envolve só um comportamento, ele envolve comportamento social, comportamento da fala, comportamento da interação. Então, são tantos comportamentos envolvidos e tem mais. Ele não vem sozinho. Segundo os estudos, mais de 80% de quem tem autismo vai ter TDAH, ou vai ter 40% vai ter TOD, ele vai apresentar outra comorbidade que epilepsia, ou toque, entre outras, ou seja, toda pessoa que ela é autista, ela tem comorbidades. Ela tem um outro transtorno, ou ela tem uma doença que veio junto, né? E por que isso acontece, né? Por um acaso, né, é simplesmente escolhido lá dentro? Como que isso acontece? Como eu disse, nem feliz. Oi. Manilson, pode falar. Só pontuando um pouquinho, porque a irmã está dando muitas informações boas, mas acho que é até bom a gente ir devagar para as pessoas. O que a irmã acabou de dizer agora, eu acho muito importante a irmã até repetir, do seguinte, que o autismo não é doença, mas ele vem acompanhado de comorbidades que, para as comorbidades, que são as doenças, vamos dizer, as patologias, aí, nesse caso, é necessário a medicação, tomar algum remédio, às vezes alguma dieta, alguma restrição, porque a comorbidade, que seria a depressão, a ansiedade e outras, né, igual a irmã acabou de dizer, ela vem junto, mas não é o autismo em si, não é a doença, né? É a condição e que vem acompanhado dessa comorbidade. Acho que é muito bom as pessoas, a irmã, até repetir isso aí, assim, porque fica aquele negócio assim, tem cura, tem tratamento, vai tomar remédio até quando? Queria que a irmã comentasse um pouco essa parte da medicação e, sabe, comentasse um pouco, assim, dessa parte da medicação e a terapia junto. Eu sei que lá na frente a irmã vai voltar de novo, mas aproveitar esse gancho. Pronto. Não tranquilo, então. Então, olha, vamos só relembrar. Foi válido. É que com os slides ia guiando para as coisas, mas aqui a gente vai ter que improvisar até a fala aqui. Acho que é bom essa paradinha, porque aí até as pessoas não fica bem uma aula, né? Fica realmente um bate-papo. Certo. Mas assim, você continua usando os slides, porque o slide como diz, é o roteiro, né? Porque Sim. Tem muita coisa importante para você passar para nós hoje aí. Foi bom o irmão Rubens pontuar, e eu torno a dizer, se fôssemos resumir o transtorno do espectro autista, ele purinho, se a pessoa nascesse autista, purinho autista, ela teria dificuldade na interação social, na comunicação social, e ela apresentaria alguns padrões restritos e repetitivos de comportamentos. E eu nem estou aqui listando todos os 5 critérios que o DSM, que é um manual, que é a partir dele que se embasa o diagnóstico, é o que ele toma como critério para que realmente a pessoa seja autista. É só para a gente entender. Então, recapitulando, um autismo, uma pessoa autista purinho, ela teria essa dificuldade, interação e comunicação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento. Mas o que seria essa dificuldade da interação e comunicação social? Ela apresenta exatamente essa dificuldade porque isso não vem sozinho. E tem outra coisa, se fosse nos slides, eu ia mostrar para vocês o cérebro, porque para que a gente possa entender o autismo, é importante a gente compreender algumas partes, depois já eu volto nas comorbidades. É importante a gente compreender quais partes do neurodesenvolvimento que vai estar envolvido nisso. Então, um dos partes que é mais afetada é o lobo frontal. O lobo frontal é essa parte. Se vocês pegar a mão e fazer isso aqui, ó,
na cabeça, é como você estivesse pegando, então, o lobo frontal. O lobo frontal, ele é um dos mais importantes, um dos mais afetados nas pessoas que têm transtorno de espectro autista. E ele é responsável pelo controle motor e também pelo pensamento abstrato. Então, assim, por que essa alteração, ela interfere na comunicação e no comportamento social dessa pessoa? Porque esse controle motor, ele pode estar associado com as estereotipias, que são os comportamentos repetitivos, ele pode estar associado também com os interesses restritos, o que é concreto. O autista, ele tem um pouco de dificuldade, pouco, talvez, para muitas pessoas, é muito essa dificuldade com pensamentos abstratos. Então, esse lobo frontal é como ele pode ter menos sinapses ou mais sinapses. Nós já vou falar para vocês de uma comorbidade muito importante, talvez a mais importante, que é a disfunção do processamento sensorial, e é exatamente ele vai condicionar quando mais e quando menos. Então, vamos pensar aqui, se nós, pensando no nosso cérebro, então, o lobo frontal, responsável pelo controle motor e pelo pensamento abstrato, é um dos mais afetados. O segundo é o lobo parietal. O lobo parietal é como se fosse aqui em cima, logo depois do lobo frontal, o lobo parietal. Então, assim, ele é responsável, então, pela integração sensorial, pelos estímulos sensórios que o ser humano, ele tem. E é tanto que em alguns estudos, eles até dizem que o autismo poderia ser considerado como um transtorno sensorial, mas isso não se embasa devido a algumas outras alterações. O outro lobo muito importante a gente falar é o lobo temporal, que é logo aqui do lado, aqui como nas têmporas, logo acima do ouvido. Ele é responsável em estar associado com a audição e a memória auditiva, né? E relacionado com o lobo parietal, que pode explicar por que alguns autistas ou escutam mais, ou têm mais sensibilidade ao som, ou não têm. Sempre vai ser para mais ou para menos. É uma das dificuldades que nós autistas têm, é ser dos extremos, sabe? É muito difícil, por isso que a terapia é importante. E um outro ponto importante do cérebro é o cerebelo. O cerebelo não vai ter como eu mostrar em mim, não, mas é como fosse, imagine vocês, no centro da cabeça, aqui atrás a gente fica o tronco cerebral, que é responsável pelo sono, na verdade, pelos nossos sentidos básicos, pela respiração, frequência cardíaca e controle do sono. Logo depois do tronco cerebral está o cerebelo, e ele que tem um controle motor, a coordenação e o equilíbrio. É também dos componentes do cérebro que é mais afetado em pessoas do transtorno do espectro autista. Por que é importante, primeiro, eu entender aonde que tudo isso se situa? Para mim, compreender que é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, a pessoa, ela não vira autista, ela nasce autista. Então, a pessoa que nascesse simplesmente com essas dificuldades de interação social, comunicação social, comportamento repetitivos, purinho, o próprio tratamento terapêutico, ele seria mais vezes. E que tratamento seria esse? Ele seria apenas tratamento de comportamento. Então, um psicólogo, um terapeuta formado e especialista em comportamento, ele seria o suficiente para lidar com essa criança. Porém, não é isso que acontece. Acontece que, como eu tinha dito anteriormente, a maioria dos autistas, 85%, vão apresentar pelo menos 2 comorbidades. E quais comorbidades são essas? Dessas comorbidades, ela pode ser a disfunção da integração sensorial, que são 95% das pessoas autistas apresentam a disfunção da integração sensorial. Não é uma disfunção que é particular dos autistas. Pessoas que não são autistas podem ter disfunção sensorial. A gente vai falar especificamente dela daqui a pouquinho. O TDAH, né, que é o transtorno de hiperatividade e atenção, esse transtorno ele vai ser falado com mais especificidade no próximo mês, né? O nosso grupo vai divulgar. Nós já temos um profissional que vai falar sobre o TDAH. Nós temos o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Nós temos o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Temos a apraxia da fala, epilepsia, enxaqueca, disbiose e entre outras comorbidades.
Por que é importante identificar as comorbidades? Porque são essas comorbidades que elas vão acelerar o comportamento disruptivos e também inadequado. Então, uma criança com qualquer uma dessas comorbidades, elas vão apresentar uma agitação, uma irritabilidade, agressividade, autoagressão, dor, insônia, seletividade alimentar ou falta de atenção, entre outros. Então, por isso que, nesses momentos, então, qualquer uma dessas comorbidades que eu falei, tirando o toque, a não ser que ele, na verdade, estiver associado com uma outra comorbidade também, mas todas elas vão precisar de medicação. O autismo em si não tem medicação para o autismo, entenderam? Mas para as comorbidades que nós vamos tratar. E aí, então, é importante conhecer quais comorbidades possíveis e os sinais delas, porque a partir dos sinais delas a gente consegue, então, identificar, e principalmente aí para quem é pai, para quem é mãe, conversar com o médico sobre isso, para que possa pensar assim, imagine que o seu filho não dorme. Tem crianças autistas que não dormem. Essas crianças autistas que elas não dormem, elas não têm apenas insônia, ela tem um sono que é um transtorno do sono. E aí elas precisam ser tratadas com medicação, com tratamentos de comportamento, para que elas possam, então, regular esse sono. E só assim ela vai conseguir, então, ter uma normalidade na sua vida. Tudo que foge do padrão, o organismo não dá conta. E um ponto muito importante a gente chamar a atenção, que os autistas, eles muitas vezes eles não conseguem, eles não dão conta de verbalizar essas sensações. E a forma deles apresentar isso é pela irritabilidade, pela agressividade, tá? Então, logo mais eu vou falar como que a gente pode identificar esses sinais para que a gente possa intervir, nós como ou pai, ou como educador, ou lá na sala de música, ou na sala infantil, ou mesmo essa criança, ou essa pessoa quando ela chega na igreja. O que fazer com essa pessoa, tá bom? Então, é importante, por que então que a gente tem que entender sobre o autismo? Porque a prevalência ela tem aumentado. Se quando comparado para 2004, que para cada criança que nascia, para cada 150 criança que nascia, uma era autista. Hoje, no estudo que foi publicado em 2023, mas que foi um estudo de 2020, porque assim, acontece o estudo e a publicação geralmente ela vem só 2 anos depois. Então, o estudo de 2020, publicado em 2023, hoje, a cada 36 crianças que nascem, uma é autista. Então, a gente teve uma progressão. É porque estamos tendo a epidemia de autismo? Não. É porque os sinais estão sendo vistos mais cedo, a precisão dos diagnósticos, a atenção dos profissionais e o conhecimento espalhado para pais, famílias, profissionais, principalmente da educação. Na escola é um dos lugares que tem o maior índice de relevância quanto ao diagnóstico, tá? E aí, quando a gente pensa em autismo, é importante a gente falar um pouquinho com os pais de pessoas e de crianças autistas, porque a primeira pergunta é: autismo, por que eu? Por que eu? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa errada durante a gestação? Então, há um sentimento de culpa, há um sentimento, às vezes, de aceitação, há um luto aí daquela criança que todo mundo idealizou que ela ia ser perfeita. Entenda, o autista, ele é perfeito. Ele só tem uma dificuldade no seu comportamento que, se é diagnosticado em fase precoce e se um tratamento adequado, tanto de terapia como acompanhamento, é possível os níveis de suporte evoluir. Daqui a pouco eu falo de suporte e aí eu falo um pouquinho mais do que isso. Por que é importante, então, a gente pensar o seguinte: os fatores relacionados para as causas do autismo, elas são 98% genética. 98% genética. E as que sobram como ambientais, elas são ambientais que a gente chama de fatores pré-natais, que acontece no ambiente que a criança está gerando. Então, assim, mas eu não tenho ninguém na família. Então, provavelmente foi um fator
que a gente chama de que se encaixa dentro dos fatores pré-natais. Esses fatores, né, eles estão relacionados com hipertensão ou hipotensão, pessoas que têm uma gravidez com risco de aborto iminente, diabetes gestacional, pessoas que fumam, inflamação intrauterina, exposição precoce, né, a agrotóxico, uma predisposição, né, materna a complicações durante a gestação, fertilizações in vitro. Então, esses são fatores considerados pelos estudos como os fatores pré-natais. Nos fatores perinatais, que é durante a gestação, está relacionado ao próprio desenvolvimento da criança. Um parto de longa duração, um parto cesáreo ou fórceps, sofrimento fetal agudo, uma prematuridade, uma asfixia perinatal, a ausência de choro ao nascer, baixo peso ao nascer, malformação, icterícia neonatal e episódios de crise epilética. Vejamos que nós estamos falando de cérebro, né? E o cérebro, acontece no nosso cérebro que é uma coisa que chama poda neural. Essa poda neural é um mecanismo que o organismo tem de ele ir lá e eliminar todos os neurônios que não estão servindo naquele momento. E essa poda neural, ela tem que acontecer, ela acontece intrauterina, ela acontece 2 vezes durante a pré-infância, a primeira infância, e a mais importante, ela vai acontecer aí por volta dos 6 anos. Essa poda neural, muitas vezes, se o organismo dessa criança, essa poda neural, ela não aconteceu em tempo, vamos dizer assim, preciso, então, essa criança é uma possibilidade de ela apresentar na sua primeira infância, então, os sinais de autismo. Lembrando que nós estamos falando do cérebro, estamos falando também de gene, porque quando nós falamos de poda neural, está relacionado a como esses genes estão se comportando. E hoje é tão complexo essa questão genética do autismo, porque tem mais de 400 genes envolvidos. Então, não tem como simplesmente pegar, por isso, é o que explica também que tem 1 milhão de autistas e todos diferentes. Pode ser no mesmo nível, mas eles não vão ter as mesmas características. Eles podem ter alguns sinais semelhantes, mas até o comportamento deles em relação a esses sinais serão diferentes. Então, por isso que é importante a gente ter uma ideia e tirar, principalmente para os pais, aquele sentimento de que foi culpa sua, tá? Não tem culpa de ninguém. Na verdade, se a gente buscar na Bíblia, Jesus Cristo foi a pessoa mais inclusiva que já viveu na Terra. E todas as deficiências que aparecem, porque o autismo é uma deficiência, segundo a lei, é uma deficiência, todas as deficiências, elas são críveis para a gente exercer o amor. Tanto para nós que somos autistas, a gente precisa exercer muito esse amor para ter paciência com aquelas pessoas que não nos compreendem, quanto as pessoas que nos rodeiam que precisam aprender e ser sensíveis para compreender o outro que é diferente. Então, isso, faz parte do aprendizado ser autista, certo? Bem, e aí quais são esses sinais? Muito importante, então, identificar. É possível hoje fechar diagnóstico de crianças com menos de 1 ano. Tudo depende da perspicácia e dos olhares sinais. Por exemplo, uma família que já tem uma primeira criança autista, a probabilidade dela ter uma segunda autista é de 15% a 30%. Então, o que ela deve fazer? Nasceu a segunda criança. Você, não, Deus me livre, não vai ser autista. Não. Olha só, lembre-se que se essa criança for diagnosticada precocemente, a chance dela ter um desenvolvimento normal, não é que ela vai deixar de ser autista, ela vai deixar de apresentar os sinais de autismo. Ela vai continuar sendo autista, porque é isso que a terapia comportamental, o terapeuta ocupacional, o psicomotricista vão contribuir com a criança e com a pessoa que tem autista, não importa a idade. Eu vou falar muito de criança aqui, mas não importa a idade. Ele vai ajudar na questão comportamental. Então, é possível, sim, delinear os sinais e sintomas autísticos, desde que esteja um acompanhamento terapêutico eficaz, tá? A quantidade e a qualidade da terapia é que vai falar aqui no desenvolvimento dessa criança.
Então, você tem lá um bebê que ele não gosta de olhar nos olhos. Sabe aquele bebê quietinho que fica lá no berço e a mãe fala, graças a Deus, Deus me deu um bebê quietinho, ele não chora, tem que acordar para mamar. Epa, sinal de alerta. Não é que tudo é autismo, mas é sinal de alerta. Vamos estimular essa criança? Vamos acordar ela de 3 horas, se for o caso, vamos brincar com ela, vamos fazer atividades que ajudem a aumentar a tonicidade muscular, entre outros, para que a gente possa, então, ter um desenvolvimento em tempo dessa criança, lembrando que o diagnóstico em si, o lado diagnóstico é o de menos. O mais importante é identificar sinais, entrar com a intervenção, porque a intervenção ela é muito mais importante do que propriamente se fechou ou não fechou o diagnóstico. Eu tenho um profissional que eu gosto muito dele porque ele fala bem assim, ele prefere pecar por excesso. Então, ele não se importa de dar um diagnóstico para uma criança de 1 ano e pouco e falar assim, vamos intervir. Porque ele prefere estar errado. E vocês têm que entender, paizinhos e mãezinhas, vocês têm que entender isso. Não importa se diagnosticou seu filho com autismo na idade desse... Não, vamos com a intervenção, é o mais importante. Se lá na frente falar assim, erramos, não era autismo, porque o sinal... Pronto, que bom. Porque o mais importante é a intervenção. Então, bora lá. E aí, assim, dificuldade de olhar aquela criança, fique atento a isso. Eu não vou, como a gente está aqui conversando, eu não consigo dialogar com vocês, eu não vou me ater muito aos detalhes, mas a gente pode ter uma conversa num outro momento. Na idade pré-escolar, criança com dificuldade de aprendizagem de linguagem, né? Problemas de comportamento social, uma hiperatividade, não gosta de ficar calçado, ele apresenta crises de agressividade constantemente. Criança na fase escolar, ela já apresenta um hiperfoco mais determinado. Criança que gosta de empilhar as coisas, tudo dele tem que estar bem cercadinho, um do lado do outro, tá? Chegando, então, nos adolescentes, cuidado, aqui é uma das fases que mais nos preocupou e, na verdade, foi o motivo da gente fundar esse grupo Cristão Mentes Orientada, foi o nosso olhar para os nossos adolescentes. Tem muito adolescente erroneamente diagnosticado com depressão e com crise de ansiedade, assim como eu fui aos 14 anos de idade, e, na verdade, o que ele tem é autismo. Então, esse adolescente, ele vai ficar mais introspecto ainda. Ou ele vai tentar interagir num grupo, mas de uma forma totalmente errada e com um comportamento inadequado. Ele vai tentar esconder as estereotipias, com isso ele vai sobrecarregar o seu próprio corpo e o que aumenta ainda mais o comportamento inadequado. Tá? Então, a literalidade, a dificuldade que ter de realmente entender aquilo que as pessoas falam, porque a gente leva ao pé da letra. Até hoje, às vezes, eu tenho dificuldade. Volte e meia, eu tenho que perguntar para quem está do lado, geralmente para minha filha, e aí, o que isso quer dizer? Tá? Autismo em meninas, mais cuidado ainda, porque culturalmente a menina ela é criada para ficar quietinha, ela é criada para ser comportadinha, a princesinha do papai e da mamãe. Então é mais difícil a gente identificar sinais em meninas. Né? Então, assim, ela tem uma capacidade que se chama masking, que é camuflar as suas emoções e as suas próprias características. Outra característica das meninas, e eu fiz isso muito, é assistir filme ou ler livro e tentar reproduzir aquilo que ela leu, que ela viu. E isso traz um prejuízo ao longo da vida. Então, há um alto índice de ansiedade, depressão e transtornos alimentares em meninas devido a essas camuflagens, ok? E aí, o autismo em adultos, a socialização ela é comprometida. Pode não parecer, mas eu, por exemplo, meu nível de suporte é 1 e 2. Nível 1 para comunicação e nível 2 para interação social. Sou uma pessoa muito difícil de interagir, dependendo do ambiente. Porque se for um ambiente que eu tenho um hiperfoco, é bem capaz de repente só eu falar. E aí eu tento me controlar, porque depois eu tenho ecolalia mental, eu fico me culpando e fico falando, gente, eu fico reproduzindo tudo que eu falei 1 milhão de vezes. E isso gera um estresse tão grande e um cansaço emocional que vocês não têm ideia. Então o assunto é restrito. Então a pessoa gosta de falar, por exemplo, hoje, né, meu hiperfoco atual são as neurociências e a música. E às vezes isso me gera um certo problema, porque é o que eu mais quero falar. Dificuldade de trabalho em equipe, depressão, ansiedade, entre outros
sintomas que vão aparecer aí em quem é adulto. Precisa de tratamento? Bem, qual é o tratamento principal? Terapia comportamental. Terapia comportamental. O terapeuta comportamental, juntamente com o seu psiquiatra, mediante seus sintomas, ele vai ver se é importante uma medicação para te ajudar com alguns sintomas de ansiedade que você estiver apresentando, mas assim, o ideal é que a gente siga na terapia comportamental para que a gente possa direcionar os nossos comportamentos mesmo, tá? Eu tenho melhorado aos pouquinhos com isso, mas não é tão fácil assim não, mas a gente vai tentando. Bem, e aí, essas características relacionadas à comunicação e à interação social, de acordo à gravidade disso, geram um nível de suporte. Aí nós temos nível de suporte 1, o antigo autismo leve, que de leve não tem nada de leve para ninguém, nem para quem é, nem para quem é da família. O autismo 2, o antigo autismo moderado, e o autismo de nível 3 de suporte, o antigo autismo severo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem está no nível 1 de suporte, ela precisa de apoio, porém um apoio pouco substancial. Por exemplo, vou pegar de mim. Em questão de comunicação, então o meu apoio em relação à comunicação ela é pouco, ela está mais relacionada à literalidade, à observação das emoções. Já na interação social, se eu não tiver alguém que me empurre para o grupo ou que me inicie na conversa, eu teria que, na verdade, eu precisava do terapeuta o tempo todo ali para que eu pudesse realmente interagir com mais facilidade em diversos ambientes. E essa é uma dificuldade. O nível 3, ele exige apoio muito substancial. A maioria das pessoas que estão no nível 3, elas têm dificuldades principalmente de linguagem. A maioria delas não são verbais. Isso não quer dizer que elas não se comunicam. Nós temos históricos de pessoas de nível 3 que fizeram faculdade, que são ótimos escritores, mas não falam. Falar verbalmente não quer dizer que a pessoa não saiba comunicar. E aí já vai uma dica. Pais, professores, irmãos do ministério, fiquem atentos à comunicação. Todo mundo que trabalha na igreja, fique atento a essa comunicação. Porque muitas vezes essa criança, essa pessoa, ela não dá conta de se comunicar verbalmente, mas ela vai te dar um indício que ela está se comunicando com você. É um desafio? Um pouquinho, mas é possível. É só conhecer e acolher essa pessoa, tá? Então, atenção a isso. E aí, o que é muito importante, então, a gente pensar nesse aspecto autista, que quando a gente fala de padrões repetitivos, de estereotipias são movimentos repetitivos. E, às vezes, a gente vê muito isso. Tem pessoas que querem travar essas estereotipias. Elas querem, tipo assim, tirar de vez. Então, deixa eu falar uma coisa. A estereotipia, para a maioria dos autistas, elas servem como autorregulação. É uma forma da pessoa dizer que está feliz. Ainda hoje, eu tive um relato de uma mãe que, por causa que a filhinha dela ficou feliz com os hinos cantando em uma igreja, ela bateu as mãozinhas e alguém pegou e perguntou para ela se a filha dela era retardada. Pensa, vamos pensar com essa mãe? Gente, autismo não é retardo, e aliás, essa é uma palavra que a gente chama de capacitista. Autismo não é espírito, autismo não é jejum de oração que vai sarar, não. Sabe o que vai sarar? Principalmente para quem gosta de falar que é jejum de oração que é espírito, eu tenho uma dica para você: junta um dinheiro e leva lá para aquela família que tem uma criança autista e paga a terapia para ela. Isso. É isso que a gente faz. E daqui a pouco eu vou falar mais dessa ação de nós como cristãos. Como que nós vamos agir com essas pessoas? Então, entendam, não é o retardo mental que antigamente falava e que hoje a gente chama de deficiência intelectual, até isso nós temos que aprender que a pessoa ser deficiente intelectual não quer dizer que ela não seja inteligente. Preste atenção, inteligência, ela está diferente, ela não está associada da pessoa ser mais ou menos autista, como muitos dizem. Ela não está associada à pessoa ter uma deficiência intelectual ou não. Isso é muito relativo. Tem pessoas deficientes intelectual que elas se sobressaem muito na vida. E às vezes você nem sabe que ela teve toda uma dificuldade até chegar lá. Tudo depende
de como que houve uma intervenção na vida dessa pessoa. Então, quando vocês verem uma criança balançando o corpo, balançando as mãozinhas assim, que a gente chama de flap, estalando os dedos, balançando os pés, ou batendo o pé no chão, ou girando ao redor do seu próprio corpinho, ou correndo. Eu já vou falar assim, o perigo dessa corrida sem motivo, os desafios que os pais de autistas eles passam, é cruzar os dedos ou cruzar as mãos repetidamente, bater os dedos sobre alguma coisa, roer as unhas sem conseguir parar, pular no sofá, porque a maioria dos autistas, eles não têm noção de perigo, não tem noção de distância, não tem essa noção. Correndo e vindo sem um propósito, tudo isso chama-se estereotipias. Essas estereotipias, elas podem ser autorregulatórias. As únicas estereotipias que os especialistas em comportamento, eles buscam ajudar a criança a controlar são as autolesivas. Que é, por exemplo, a de bater a cabeça na parede, a de se jogar no chão e ficar batendo no seu corpo, a de se machucar, de se morder, essas estereotipias autolesivas. E aí elas são trabalhadas para diminuir, para que a criança, para que a pessoa, porque isso pode acontecer com pessoas, hoje a gente já tem muitos autistas adultos aí, a gente sempre teve, na verdade, só estava escondido, o diagnóstico não era preciso. Veja, eu recebi o diagnóstico com 46 anos, então agora vocês imaginam, quando a gente olha para trás, quando eu olho para minha família, tem muitos autistas camuflados que ainda não se descobriram e outros que receberam o diagnóstico de esquizofrenia. Hoje, entendendo, eu sei que, na verdade, eles também foram autistas. Então, assim, e a colalia, que é a criança repetir sons ou palavras ou frases, tá? E aí, assim, um terapeuta, eu, como educadora musical, eu trabalho muito nas minhas aulas as questões de dar um sentido para as estereotipias. Por que é importante a gente dar um sentido para a estereotipia? Para ajudar essa criança no seu próprio comportamento, para que ela possa ter um sentido, né? E justamente porque a gente vive numa sociedade preconceituosa e apesar de falar de autismo, ainda muito poucas pessoas sabem. Então, se a gente conseguir transferir essa autorregulação de uma forma mais branda, essa criança ela vai chamar um pouco menos atenção, mas a intenção no que nós temos não é esconder, na verdade é só preservar ela mesma, mas sempre buscando entender. Se é autorregulatória, ela precisa de uma autorregulação de uma outra forma, tá? Então, a gente não tem como tirar. Bem, e aí, já estamos quase chegando para a gente falar, na verdade, o que justifica essa live, que foi autismo na igreja. Vamos falar um pouquinho de integração sensorial. O nosso corpo, tudo que nós aprendemos pelos nossos sentidos. E nós lá desde a quinta série a gente aprende que a gente tem 5 sentidos, que é o sentido tátil, auditivo, gustativo, olfativo, visual. Só que nós temos mais 3, que é o proprioceptivo, o vestibular e o interoceptivo. Bem, como os 5 primeiros vocês já conhecem, eu vou falar um pouquinho mais do proprioceptivo. O proprioceptivo é a condição que o nosso cérebro tem de compreender o espaço e tempo onde ele habita. O vestibular, ele junto com o auditivo, ele nos ajuda a equilibrar, né? Então, o vestibular, a ação dele é toda. Lembra que eu falei lá atrás do cerebelo? Pois é lá, a partir desde o nosso canal auditivo, em contato com o cerebelo, é que nós vamos, então, ter essa percepção do vestibular. É muito importante que algumas atividades sejam feitas com criança, sabe? Colocar a criança, assim, no colo, quando bebê ainda, ou mesmo depois maior, numa rede, e balançar suavemente nesse movimento, assim, ó, tem que ser suave, tá, gente? Suavemente ajuda a desenvolver o sistema vestibular dessa criança, tá? Então, assim, tem algumas ações que a gente pode fazer em casa quando a criança nasce indiferente ou sem pensar se ela vai ser autista ou não. São ações que nos ajudam a desenvolver esses sentidos de forma que... Por que é importante todos esses sentidos estarem desenvolvidos? Porque é através deles que o nosso cérebro vai captar a informação do nosso ambiente externo, ele vai processar essa informação e aí ele devolve essa informação. Essa informação ela é devolvida de algumas formas, ou de uma forma verbal, a pessoa vai verbalizar o que ela viu, o que ela sentiu, ou o que ela ouviu, né?
ou ela vai verbalizar um comportamento motor, que é na questão do andar, na questão do pular. E aí nós temos o interoceptivo, que é o que é responsável por a gente sentir fome, sentir sede, sentir frio, sentir calor. E o que acontece com as pessoas autistas, então? Como eu disse antes, 95% dessas pessoas, elas vão ter dificuldade. É como o cérebro recebesse as informações, mas ele não dá conta de etiquetar as coisas. Fica tudo misturado. Ele não consegue interpretar e receber essas informações ao mesmo tempo. E aí o sistema nervoso central faz o quê? Ele dá preferência a algumas, e às vezes aquela informação que o sistema nervoso central deu preferência não era mais importante daquele momento. E vocês querem ver uma coisa? É uma pessoa que é autista e TDAH como eu, porque isso aqui é uma briga. Porque enquanto as etiquetas das informações ela é muito rápida, e assim, elas até que não se misturam, não. O problema é eu querer dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Aí eu não dou conta por outras inabilidades relacionadas ao autismo. Aí vira uma loucura, mas a gente, como eu falei, a terapia comportamental vai nos ajudando e a gente vai treinando isso daí. E aí, de acordo com essas informações são recebidas, essas respostas, elas têm uma velocidade. Elas podem ser moduladas para opor uma hiperresponsividade. Ou seja, ou eu vou ter frio demais, ou eu vou ter calor demais, ou eu não vou ter frio e não vou ter calor. Tem pessoas que não sentem, elas não conseguem, o cérebro dela não consegue modular a temperatura ambiente. Né? Então, não é incomum você ver uma criança autista com a blusa de frio num dia de calor. Tem que ser treinado. Lembra lá atrás que eu falei? Por que compreender o nosso cérebro? Porque comportamento. Nosso cérebro tem uma capacidade que chama de neuroplasticidade. É a capacidade que os neurônios têm de gerar novas conexões. Essas novas conexões geram novos hábitos, geram novas informações, tanto motoras como verbais. E aí, essa criança ela tem que ser treinada. Então, ela vai, quando ela vê o sol, ela fala assim, tá quente, então eu vou vestir uma blusa. Tá chovendo, então deixa eu... Mas não porque ela sente, porque o organismo dela não consegue fazer essa recepção. E o que é mais importante e ter atenção a uma criança dessa, porque se ela encostar, por exemplo, a mão numa chapinha quente, ela não vai sentir. Veja bem que o organismo dela vai sentir, ela vai ter uma queimadura aí de primeiro, segundo, terceiro grau, mas ela em si não vai sentir a dor. E isso é muito perigoso para pessoas que são assim, por quê? Porque pelo fato delas não sentirem dor, elas podem se machucar gravemente e não perceber. E ainda tem a questão da busca sensorial voltado para a modulação. Sabe que eu falei lá atrás, daquela criança que fica rodando. Deve vencer o tempo aí, irmão Rubens? Apareceu uma mensagem aqui, Manice, perdão. Eu não sei se é mensagem real do YouTube ou é alguém fazendo graça. Diz que violou alguma norma. Deixa eu ler aqui. Atenção, usuário. Caso desrespeite desta conta, pode ser banido. Você violou uma das nossas diretrizes, esta live deve ser encerrada. Você violou uma das nossas diretrizes, esta live deve ser encerrada. Bem, gente, então é o seguinte. Eu não sei se é uma mensagem real ou se é alguém brincando. Se tiver alguém que está assistindo que entende um pouco e pode explicar para nós, entra aí e explica, porque eu nunca vi uma mensagem dessa. Pode ser que seja uma brincadeira. Mas continue. Depois a gente se defende se por acaso acontecer alguma coisa, mas pode ser que seja uma brincadeira. Às vezes as pessoas entram e falam as coisas absurdas. Pronto. Mas se por acaso a live ela for interrompida, aí eu vou juntar, nós vamos reunir junto com a minha equipe, tá bom? Ali, irmão Rubens também faz parte dela. E nós vamos ver uma forma da gente fazer essa live acontecer para a gente terminar, porque agora que eu tô indo para os finalmente. Continua Sim, eu vou continuar, mas a gente já deve... Se acontecer alguma coisa, depois a gente se defende, mas eu acho que é brincadeira, viu? A gente... Fica à vontade, tá? Fica tranquila. A gente continua em algum momento. Continua tranquilo. Se é alguém brincando, é uma brincadeira bem... Não, isso acontece. Eu já vi coisas parecidas. Pode continuar, Manice. Tá ótimo. Continue. Fique tranquilo.
Bem, eu falei lá atrás para vocês daquela criança que ela fica rodando em si mesma. Pode ser uma busca sensorial. Ela está tentando se modular, né? E aí, veja bem, as pessoas que estão enviando pergunta aí, eu provavelmente, talvez eu não consiga responder todas. O que eu vou dizer para vocês? Anotem aí meu Instagram. E aí vocês podem perguntar lá e depois a gente pode marcar um novo encontro, tá bom? Meu Instagram é @Nice com Y, NYCES Santana. Anotem aí, vocês podem me mandar as perguntas por lá e aí eu vou vou responder cada uma com carinho. Busca sensorial. Então, essa criança, ela pode estar, assim, nessa busca de modulação. E veja bem, e como é que eu vou saber se a minha criança tem uma disfunção de integração sensorial ou não? É importante, uma mãe hoje comentando comigo, e ela falou bem assim, minha filha tem uma mania de quando escuta som, colocar a mão nos ouvidos. Gente, pare tudo, não é mania. Ouvir som e colocar a mão no ouvido é sinal de disfunção de integração sensorial. Algum som, algum aspecto do som causou incômodo nessa criança. Eu tinha muito disso na minha infância, e é tanto assim, eu vou falar de mim em relação a isso. Veja bem, eu comecei a estudar música com 6 anos, eu sempre vivi no mundo musical, sou piolho de ensaio, mas eu tenho muita dificuldade porque eu saía de ensaios, assim, eu não sei se eu comentei anteriormente, mas assim, quando eu nasci, meus pais já eram crentes de uma instituição e eu estou nela até hoje, é onde realmente eu me sinto bem, e eu gosto muito de ensaio. E aí tinha momentos que eu ia para o ensaio e saía de lá com o corpo doendo. Teve 3 situações que eu saí e deitei do lado de fora da igreja de tanta dor no corpo. Eu só vim entender agora que é a disfunção da integração sensorial. Eu tenho uma hipersensibilidade auditiva relacionada a decibéis. Então, decibéis toleráveis, que assim não me incomoda, é até 90 decibéis. Aí eu falo com vocês, aonde a gente vai achar uma orquestra para tocar com 90 decibéis? Não acha. Hoje eu uso abafador na igreja. O abafador, ele diminui 32 decibéis. Não é 100%, mas já melhorou, me dá um nível de conforto, me ajuda a concentrar mais no pregador, né? Então, isso é importante atentar. Procurem, se o seu filho tem um sinal que se relaciona à questão do ouvido ou à escolha de alguns alimentos, assim, ele rejeita alguns alimentos no sentido até às vezes assim de fazer ânsia, e você vê algumas particularidades relacionadas ao sistema sensorial, aos 5 sentidos, ele sente cheiro demais ou ele gosta de... Procure um terapeuta ocupacional especialista em teoria de AERS. É o único, tá? Tem que ser especialista em teoria de ARS. São esses profissionais que fazem o diagnóstico de disfunção de integração sensorial. E é ele que vai conduzir também. Um detalhe, eu não falei que o nosso cérebro ele é neuroplástico? Um terapeuta ocupacional bem direcionado que souber identificar o diagnóstico da disfunção de integração sensorial, porque elas são 3, ela é de modulação, ela é de base sensorial e ela é de discriminação sensorial, pode ser 3. Se ele identifica corretamente e faz a terapia corretamente, a tendência é a gente melhorar o suporte, na verdade, essas coisas incomodaram um pouquinho menos. Então, tudo é importante em relação a isso. São todas as pessoas que vão ter dificuldade relacionada ao volume de som? Não. São específicos. Alguns são por tipos de som. Tem pessoas que... Por quê? Porque, como eu acabei de falar, um está relacionado à modulação, outro está relacionado à discriminação, outro está relacionado à questão de base. No meu caso, é modulação. Então, a intensidade realmente me incomoda muito, né? Mas, como eu falei para vocês, o abafador hoje ele já me gera um nível de conforto. E aí, a partir disso, hoje, tem um estudo, na verdade, meu estudo, né, de mestrado, ele foi exatamente em cima de uma pirâmide de aprendizagem, aonde a pirâmide, infelizmente eu não consigo mostrar para vocês, mas a pirâmide de aprendizagem, isso está relacionado a tudo que a gente aprende na vida, ela sai do sistema nervoso central, os primeiros pontos que ela passa, qualquer informação que chega até a gente é pelos sentidos, é pelo sistema sensorial,
Depois, para vocês terem uma ideia, vou tentar falar dela para vocês. Na primeira linha, então fica o sistema nervoso central na base, em seguida vem o sistema tátil, vestibular e proprioceptivo. Na terceira linha, o sistema olfativo, visual, auditivo e paladar. Na quarta, aqui que chega o desenvolvimento motor, que começa a questão postural, o desenvolvimento da consciência corporal, do planejamento motor, da maturação dos reflexos. Na quinta, que começa a coordenação proprioceptiva, a coordenação de olho-mão, a coordenação do sistema motor ocular e do ajuste postural. Lá em cima, depois dessa camada, que vem a habilitação linguística e visual. Depois dessas, as atividades da vida diária, como escovar os dentes, comer com a própria mão, amarrar o calçado, e lá no final, a última, o ápice, esse é o aprendizado acadêmico. Então, o que isso quer dizer? Uma criança, uma pessoa que tiver dificuldade no sistema sensorial, ela pode ter consequências lá em cima no aprendizado acadêmico. Então, quando a gente pensa numa criança que ela chega na escola com dificuldade de aprendizado, que ela não consegue segurar na mão, a gente não tem que pensar, pegar na mãozinha dela e obrigar ela. Não, a gente não tem que pensar nesse detalhe. A gente tem que pensar, na verdade, o que vem antes disso. O que ela tem de atraso antes disso? Qual desse sistema sensorial que ele não foi perfeitamente desenvolvido para a gente chegar nesse ponto? E só depois a gente atacar, vamos dizer assim, lá nesse sistema sensorial que a gente começa a ter esse efeito rebote para chegar nesse aprendizado. Então, infelizmente, eu não consigo mostrar melhor para vocês porque está nos slides. Mas é isso aí. E aí, o que acontece, né? Então, essa criança que ela tem, essa pessoa que ela tem o sistema sensorial dela com essa disfunção, qualquer coisa pode ser um gatilho para que ela apresente um comportamento inadequado. Um susto, uma frustração, uma sobrecarga de estímulos sensoriais, ser contrariado. Eu sempre tive dificuldade de trabalhar em equipe, porque dá para perceber eu falando, eu sou muito incisiva. E quando eu descobri uma coisa, era a minha verdade. Mas veja bem, eu aceito a sua verdade, desde que você me prove que ela é melhor que a minha. E isso, no ambiente de equipe, vocês imaginam, é terrível. Então, eu tive muita dificuldade, porque parecia que só eu mandava, mas eu falava, me prove. Mas quem queria provar? Por causa da minha, de ser tão incisiva, parecia que eu não ia aceitar. Então, isso é importante ser trabalhado. E eu consegui, assim, trabalhar isso agora durante o meu mestrado. Eu direcionei uma equipe de monitoria onde eu os treinei, e eu consegui deixá-los trabalhar, sabe? Sem realmente colocar apenas a minha verdade, deixar eles vivenciar, e aprendi muito com as próprias vivências deles. Eles erravam, a gente acertava junto e assim por... Então, assim, é um desafio ainda para mim, trabalho em equipe, mas foi uma experiência maravilhosa de um aprendizado muito grande também. Invasão de espaço, excesso de informação, por isso que quando a gente gera informação para quem é autista, é que não fala. Se ele tem TDAH, às vezes ele pode dar conta. Eu dou conta do excesso de informações até um determinado momento. Né? Falta de compreensão por causa da literalidade, uma primeira visita a ambientes novos, a gente vai falar muito da previsibilidade, a espera em filas prolongadas, isso tem que ser treinado. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui é uma dificuldade inerente de uma pessoa autista que ela está sem nenhuma terapia. A criança, a pessoa que ela começa a trabalhar, que ela começa em terapia, ela vai ser treinada para isso. Aos pouquinhos, uma coisa de cada vez. E a gente tem que lembrar que uma gota é uma conquista enorme. Eu trabalhei com uma criança não verbal durante 1 ano. Nas últimas 3 aulas, ela cantou lá, lá, lá. Para nós foi o nosso maior ganho. Foi 1 ano. Vocês entendendo? Então, assim, a gente tem que pensar que essa foi a nossa gota. Né? Então, assim, com mais 1 ano, quem sabe ela não ia falar larilá, né? Já que ela falou lá. Tudo é uma espera. Pode ser que ela destravasse, assim. Tive uma criança de 3 anos não verbal que ela terminou a aula falando. Então, até porque tem crianças que têm mutismo seletivo, e depois isso aí é um outro assunto para uma outra live, não dá para nem começar a falar disso agora. Situações de conflitos também são possíveis gatilhos. Lugares muito iluminados, acúmulo de demanda, e daqui a pouco eu vou falar isso aqui na hora que eu começar a falar ali na igreja.
do ambiente igreja, do ambiente congregacional, do ambiente de louvor, tá? E aí tudo isso gera consequência. As consequências são as crises. E de acordo o potencial, a reverberação dessa crise, ela vai levar a alguns nomes. Tem o meltdown, que é uma crise muito intensa e explosiva. A pessoa ela pode explodir de duas formas. Ela pode explodir e gritar no próprio ambiente, mas ela pode explodir para dentro. Eu, no finalzinho já do meu mestrado, eu tive 3 crises de meltdown, e aí meu corpo só queria câmera. É como ele neutralizasse tudo, tipo, não levanta não, fica aqui 24 horas que quando você acordar vai estar tudo resolvido. Não era bem assim, eu tinha que escrever a dissertação, mas então assim, realmente foi, sabe? E aí junto com ela tem um shutdown, que é o desligamento. A pessoa, ela desliga no ambiente que ela está. Então assim, ela está ali, de repente é como ela tivesse num outro momento. E a gente já vai buscar aqui o que a gente pode fazer. Ressaca social, a pessoa apresenta dores de calor no corpo, dor de cabeça, sonolência e maior sensibilidade sensorial. A ressaca social é quando nós somos expostos a muitos estímulos sensoriais. Por exemplo, eu vou para a igreja, para um ensaio. Como eu falei, sou piolho de ensaio. Eu sei que eu vou ter ressaca social 2, 3 dias. Eu sei, mas eu vou, porque eu gosto. Entenderam? Então, assim, por isso que, imagina, uma festa, casamento, coisa assim, não é nem que eu não goste, mas o peso, a resposta é tão grande que às vezes eu prefiro ficar em casa. O outro, uma consequência muito grande daqueles sinais que eu falei que pode estimular esse sistema sensorial é o eloping. É o comportamento que principalmente as crianças têm de saírem correndo sem um destino final. Isso é muito perigoso, principalmente assim, em ambientes movimentados, porque a criança ela fica muito propensa a um acidente, né? Ela não tem noção do espaço, ela pode atravessar uma rua em movimento. Então, assim, para os pais, né, que têm crianças que apresentam, na verdade, o eloping, hoje é aconselhável. É claro que fica na decisão de cada um, na verdade, uma proteção, que é tipo, vou falar assim, não é exatamente uma coleirinha, mas é como fosse, mas é uma proteção, e aí segura a criança, porque ela pode sair correndo, ela tem um espaço dela correr, mas ela está segura pelo pai. Até que seja tratada essa criança, que ela possa entender, que ela não possa... A gente já vai falar ali de história social, tudo isso é construir o comportamento e a conscientização dessa criança. Né? Então, claro, quanto mais a pessoa estiver desregulada sensorialmente, ela vai apresentar as estereotipias, que são os movimentos que não tem. E aí, a gente entra num ponto aqui, que a gente já vamos falar aqui de tudo isso que eu estou falando, na verdade, para vocês, são situações que é importante saber para poder identificar quando eles estiverem no ambiente, seja no ambiente da escola, seja no ambiente do espaço infantil, do espaço kids, conforme vocês chamarem aí nas comunidades religiosas que cada um, né, participe, ou mesmo no grupo musical, diferenciar entre birra, crise e transtorno opositor desafiador. Bem, e como é que eu vou saber? Bem, é fácil. A birra é um conjunto de comportamento que está relacionado geralmente com algo ou com alguém. É porque ela quer algo ou é porque ela quer alguém. Então, essa criança, assim, é tanto que se ela receber algo, a crise acaba na hora. Já o TOD, ela faz parte de uns transtornos, né? A gente tem... Além do TOD, a gente tem outros transtornos que eles estão dentro de um grupo chamado de transtorno comportamental disruptivo. E esse TOD ele vai se caracterizar num padrão persistente de comportamento negativista, com comportamentos hostis, desafiador. Essa criança ela tem prazer em desobedecer. E esse é um comportamento que ele se estende no mínimo 6 meses, segundo, para ser considerado como TOD. Uma criança com menos de 5 anos, é difícil dizer que ela tem TOD. Então, fica mais entre a birra e a crise, tá? Mas acima de 5, 6 anos já dá, um profissional, ele já consegue direcionar. Um profissional pode fazer um diagnóstico de TOD com uma criança de menos de 5 anos? Tudo depende da experiência e do conhecimento desse profissional, né? Quem sou eu, né? Então, assim, a gente fala aqui de sinais e de intervenção, de como agir,
mas diagnóstico, quem sabe, quem faz, a gente espera que saiba o que está fazendo. Já a crise, ela vai estar relacionada com algum daqueles fatores que eu falei anteriormente. Ou foi quebrada uma rotina, ou ela teve um estímulo sensorial mais do que deveria. Não adianta você oferecer nada para ela que você não consegue acalmar ela. E aí é importante que essa criança, que esse aluno, que essa pessoa, ela tenha alguém de confiança, porque aquela pessoa que ela confie, ela vai conseguir retirar essa criança de um ambiente para um ambiente que não tenha os fatores estressores. A gente já vai falar, dentro de uma igreja, que fatores são esses que pode estressar uma criança a nível sensorial, né? Ou uma pessoa também. Como essa pessoa pode agir? Como nós, como membro, que vamos dizer assim, os não autistas podem agir diante de uma situação assim? Porque uma crise, ela pode levar uma pessoa para o hospital, gente. Então, principalmente pessoas assim que ainda descobriu o diagnóstico agora, esteja em tratamento, né? E é muito importante, então, quando a gente identificar isso, compreender que todo comportamento tem uma função. Ele vai ter um antecedente do comportamento, o comportamento vai acontecer e vai ter uma consequência desse comportamento. Essa consequência vai estar muito relacionada à forma que você, pai, você, professor, você que está ali com essa criança, essa pessoa vai agir, né? Então, o antecedente é sempre o que vem antes. É muito comum alguém falar assim, ó, essa criança chegou aqui e se jogou no chão do nada. Será que foi do nada? Para um pouquinho e olha o que veio antes. Por onde ela passou? O que ela vivenciou antes? Porque esse momento que ela acabou de chegar ali, nervosa, estressada, aconteceu alguma coisa. É muito comum a seletividade alimentar nas pessoas autistas. E aí tem crianças que elas não sentem fome. Mas lembre o seguinte, ela não sente fome, mas o organismo dela sente necessidade de alimento. O cérebro dela não sabe explicar que é a fome, já que ela não sente fome. Porém, o organismo dela vai reagir de uma forma, e talvez de uma forma agressiva. E de repente você tem lá, de repente chega no espaço infantil, na escola, um aluno todo agitado. E aí você pergunta para a mãe, ele se alimentou hoje? Ah, ele não quis comer nada. E aí? Como que a gente vai agir? Entende? Então, na verdade, ele está estressado ali. Não é porque a mãe obrigou ele a vir para o espaço, para a escola. Não, é porque ele está com fome. E aí, essa fome já deixou... ele já teve uma queda de energia, o cérebro dele já está dando sinal de hipoglicemia. E a gente pode ter situações assim. Esse é só um exemplo que eu estou dando. Sempre pensar no que veio antes, o que veio anteriormente. E aí esse comportamento, então, ele vai ser resultado do que veio anteriormente. E aí, como eu vou agir, é o que eu vou ter o resultado desse comportamento, parar ou não. Se esse comportamento ele vai avançar para ser adequado ou não, tá? Então, assim, é muito importante para que a gente trabalhe comportamento. Eu até fiz um quadro bonitinho para mostrar para vocês, uma rotina visual. Os autistas, a maioria dos autistas, eles são muito visuais. E isso facilita. E aí a gente fala autista, mas na verdade toda criança. Se a gente quer, quando a gente trabalha com desenvolvimento infantil, a criança em si, qual a melhor forma da gente ensinar uma criança ainda bebê? Como é que a gente faz? Porque a gente pega aqueles livros ilustrativos e começa a mostrar para eles, ó, aqui é o avião, não é isso? A gente está falando assim, o autista em si, por causa muitas vezes do atraso que ele teve ali do neurodesenvolvimento, mas é uma criança de uma forma geral, aprendem de forma visual, é um dos primeiros passos aí, né? Depois o auditivo. A rotina visual, ela prepara, ela gera uma estrutura de previsibilidade. Então, é muito importante que você esteja lá numa salinha, essa previsibilidade, né? O que vai acontecer hoje? Hoje nós vamos chegar na salinha, então vamos pensar, nós estamos falando de ambiente de igreja, então vamos já pensar no espaço que atende criança, certo? Então, hoje a criança vai chegar, ela vai adentrar a porta, né? Meus alunos, eu gostava de deixar um cartazinho na porta para que eles escolhessem como queriam ser cumprimentados. Então, assim, ele escolhia como queria ser cumprimentado, ele entra e ele já vai ser inteirado, já que do lado da parede aqui já vai estar mostrando quais serão as atividades. Qual é a próxima atividade? Qual a próxima ação? Entrar na sala, sentar na cadeira, esperar a professora, ou quem vai conduzir ou coordenar ali.
E aí, em seguida, vamos cantar um louvor, cantar um hino, vamos orar. Tem que estar mostrando ali para ele. Por quê? Isso gera uma previsibilidade para ele, que ele sabe o que vai acontecer e a quantidade de tempo que ele vai ficar ali. Tá? Então, uma criança que não come direito, às vezes ela quer comer durante a aula. Se a gente não tem uma previsibilidade para essa criança, ela pode entrar em crise por causa da questão de tempo. As minhas aulas com crianças autistas, elas costumam variar aí de 20 a 30 minutos. Já cheguei a dar 1 hora de aula já, porque a criança queria. Mas eu gosto de respeitar esse tempo, espaço dela, porque ela cansa. Devido ao acúmulo de informação, nós autistas temos um gasto de energia muito grande. Isso quer dizer que nós temos um cansaço maior do que outras pessoas. Então, é muito importante a gente considerar isso, perceber se essa criança está cansada, né? Tem crianças que elas aprendem se movimentando, então tem que ter um espacinho, aonde quer que vocês estejam com essa criança, tem que ter um espacinho para ela. Se ela aprende andando, então faz o espaço dela se movimentar naquele ambiente. E outra, uma coisa que eu vou falar para os pais e as mamãezinhas. Eu falei lá atrás que quando o pai e uma mãe recebem o diagnóstico, a primeira coisa que eles vivenciam, eles precisam vivenciar, e isso é importante, é o luto. Aceitar aquilo. Alguns já chutam a barriga logo e procura conhecimento e tal, e vai atrás e fala, me ajuda aqui. Já outros ficam inibidos, por causa de muitas pessoas achar que o autismo na verdade, tem um estigma do autismo, de pessoas assim que estão, que nem ficavam antigamente, que não tem controle da saliva, que tem uma feição caída, e não é assim. O autismo não tem cara. Então, o que eu falo para vocês? A coisa mais importante desses pais e mamãezinhas e para conscientizar, você chegar no espaço que você vai levar seu filho e leva uma cartinha de apresentação. Essa cartinha de apresentação é como assim, imagine eu me apresentando num lugar. Oi, eu sou Nice, eu sou autista. Eu não gosto de som alto, eu não gosto de barulho de caneta riscando na música, na mesa, porque isso me irrita. Eu gosto de ficar sentada no meu cantinho, não gosto que me toquem. Eu agradeço se todos me ajudarem, porque eu quero aprender com vocês. Mais ou menos, resumidamente, mas a gente pode acrescentar. Vocês apresentam a sua criança naquele espaço. Ela vai chegar bem-vinda, porque a gente vai ensinar 2 coisas aqui. Primeiro, a própria criança ser autoconsciente e se amar pelo que é. A gente tem que amar-se pelo que é. Segundo, a gente ensina as outras crianças a receber um diferente com as suas diferenças e respeitá-las. Porque cada um lembra, opa, não risca na cadeira não risca na mesa não, porque nisso não gosta. Então, gente, é a melhor coisa que vocês fazem. Conscientizem, cheguem e falem. Porque quanto mais vocês esconder, sofrem vocês, sofrem as crianças, sofre quem recebe suas crianças porque não sabem como agir. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Conscientize. Mas a internet está aí, por que todo mundo busca? Vejam bem. As pessoas só buscam conhecimento, na maioria das vezes, quando dói. Tirando alguns profissionais que nascem a vontade de aprender, de acolher, muitos só procuram conhecimento quando dói. Então, não adianta a gente... E outra, eu aprendi com os meus mentores. Nós, autistas, nós estamos desbravando ao mundo. Ninguém é obrigado a saber o que é autismo. Mas eu que sei, eu que me sinto, eu sei o que é minha obrigação compartilhar o que é. Então, você, paizinho, mãezinha, entendam isso. Quanto mais nós compartilharmos o conhecimento com quem está ao nosso redor, nós não estamos expondo o seu filho, não. Você precisa, porque é o ambiente que o seu filho vai estar. E os profissionais que vão receber, os seus irmãos na igreja, precisam entender isso, que essas crianças têm uma particularidade e como que vamos respeitar essas particularidades, tá bom? Então, assim, a história social, ela é muito importante. Eu falei do quadro da previsibilidade. Um outro ponto muito importante trabalhar com as crianças é a questão da inteligência emocional. Autistas, eles têm dificuldade de modular. Lembra que eu falei lá atrás que nós somos os extremos? Ou nada ou tudo? Então, a gente precisa modelar isso. A gente precisa modelar. Eu sempre fui uma pessoa de não chorar. Eu tive que aprender a chorar na vida. Eu ria, tudo eu ria. E ria com a gargalhada escandalosa.
E, assim, eu fui muito ridicularizada durante meu período na escola. As pessoas riam de mim por causa da forma de eu rir escandalosamente. E, assim, e na verdade, minha risada escandalosa é um alívio para mim, enquanto para muitos, o alívio é chorar, né? Engraçado. Mas eu tive que aprender a chorar para mim, diante das convenções da sociedade, eu tive que aprender a chorar. Eu tenho um enfrentamento de morte diferente das pessoas. Não é porque eu não me importe, mas o meu enfrentamento é diferente. E por ser diferente, eu também fui falaram mal de mim por causa disso. E olha que, assim, eu já perdi, não é que eu não sinto, como eu falei, eu perdi não, né? Porque Deus guarda. Mas, assim, Deus já levou meu sogro, minha sogra, minha filha, minha mãe e meu marido. Então, foram perdas importantíssimas para mim. Mas a forma de eu vivenciar aquilo, muita gente fala assim, você tá feliz? Gente, o que as pessoas queriam que eu fizesse? Que eu sentasse lá na cidade que eu morava e ficasse chorando o resto da minha vida e minha filha que eu tenho para criar. Eu não consigo entender isso. Não é questão de felicidade, até porque eu acho que felicidade é o instante que você vive. Não a gente fica buscando a felicidade 100%, não sei, né? Acho que isso é utópico, não sei. Depois o irmão Rubens pode falar, ele é psicólogo e pode falar da felicidade. Para mim, é isso. Agora eu estou feliz aqui com vocês, estou compartilhando um pouquinho que eu consegui aprender da minha vivência e minha experiência. Daqui 30 minutos eu posso não estar, mas vamos viver agora? Bem, essa sou eu. Trabalhar as emoções com as carinhas, viu, papais e mamães? Faz lá umas carinhas de triste, ensina seu filho a verbalizar. Quando ele se acalma, é que nem uma história social. Eu até tinha montado aqui para vocês e trouxe para vocês, mas não vou conseguir mostrar, mas eu vou dizer. A história social é como você treina a sua criança. E isso pode ser feito também nos espaços kids, onde trabalha com criança. Você fala uma história social de como de algum comportamento que você queira trabalhar com as crianças, incluindo quem é autista ou quem tem quaisquer outras deficiências. E aí, por exemplo, como eu falei, nós temos dificuldade de modular. Pense vocês numa criança que é muito importante para os pais compreender o comportamento dos nossos filhos. Muitas vezes, o pai que recebe o diagnóstico de uma criança, a tendência é dar tudo o que ela quer. Não faça isso. Não faça isso que não vai estar ajudando. Dê aquilo que ela quer, se for oportuno, e fizer bem para ela, se for necessário. E se não for, ela, assim como qualquer outra criança que não tem autismo, ela também tem que entender o que é não. Porque o mundo não vai tolerar isso com ela. Então, só que com uma criança autista, é mais difícil treinar o não. E por isso que a gente utiliza as histórias sociais, tá? Então, imagina uma criança que quando ela fica nervosa, ela bate na mãe. A mãe vai fazer a historinha para ela, tá? Desenhar, ou desenha, ou cola a figura, faz um recorte, construa com ela, para ela entender quais são os passos. E aí, eu tinha feito aqui, eu vou descrever para vocês o que eu tinha feito. Então, tem uma criança que quando fica nervosa, ela bate na mãe. Só que quando ela bate na mãe, a mãe fica triste. E aí, o que essa mãe vai ensinar para essa criança? Aí tem uma outra imagem de quando a criança sentir que ela está com raiva e der vontade de bater em alguém, que ela segure bem forte na própria mãozinha ou na mãozinha da mamãe, que ela respire profundamente. Eu gosto de ensinar minhas crianças assim, cheire a florzinha e assopra a velhinha até se acalmar. Depois que se acalmar, venha e abrace a mamãe ou quem você queria bater e vocês serão felizes. Então, é uma forma de você ensinar um comportamento, ele transferir um comportamento inadequado para um comportamento adequado. Isso se faz com todos os sentimentos e com todas as ações relacionadas a isso. E aí você pega uma criança, então, que chega com uma agressividade e quebra tudo. Primeira coisa que você tem que entender é conversar com essa mãe. Da onde essa criança veio? O que ela vivenciou antes? E aí, vim conversar com essa criança e trabalhar uma história social nesse sentido, desse comportamento. Ajudar essa criança a identificar esse sentimento, ajudar essa criança a entender esse comportamento. A gente só consegue chegar lá no final para um comportamento adequado se a gente identificar a possível causa. Nem sempre a gente consegue, mas o nosso norteador, quando a gente trabalha com crianças, são os pais. Né? E por isso, mais uma vez eu falo, paizinhos e mãezinhas, não se escondam. Eu tenho certeza que pela quantidade de pessoas que abraçaram essa live,
vocês serão ancorados. Abram a boca, se exponham, tá? Assim, com carinho também, vocês vão ter esse carinho, porque o carinho ele é recíproco, não é? Foi isso que eu aprendi. Você dá carinho, recebe carinho. É claro que às vezes a gente chega assim, né? Tem pessoas que não estão preparadas, mas aí é aquele momento da gente exercer a graça de Cristo, não é mesmo? Que a gente amou e não foi amada. Aí a gente respira, tem paciência e tenta de novo. Então, pronto. Treinar o sim, como eu já falei, antecipadamente. Muitos autistas têm dificuldade de lidar com a quebra de rotina. Se fosse em outra situação, isso que aconteceu hoje, eu ia ficar doida, ia falar para vocês, vamos marcar outra live, que não dá não. Porque quebrou todo o meu script. Eu queria, assim, eu parei um tempo, porque toda palestra que eu dou, eu preparo, eu gosto de estudar novamente, para compartilhar com vocês o melhor que eu posso dar. E de repente não deu nada certo. Não deu certo assim, né? Do jeito que eu tinha pensado, planejado, né? Eu tinha assim, sabe? Parece que nada foi dando certo, mas tudo bem. E aí, hoje eu já consigo, sabe? Controlar aqueles impulsos que me faria travar e não acontecer essa live. E me faz refletir sobre todo o tempo que vocês pararam para vir, e o respeito a essas coisas, elas acabam sendo mais fortes do que meu próprio eu consigo, mas assim, eu tenho uma coach atrás disso, trabalhando minha inteligência emocional há um longo tempo também. Lembre-se, eu não tenho conseguido sozinha. Claro, nós somos, como o irmão Rubens falou no início, nós somos matéria, nós somos espírito. A gente tem Deus a todo instante da nossa vida, mas nós não vivemos 24 horas em espírito para, se conseguíssemos, né? Aquele momento que você está lá na igreja que você não quer sair. Mas a gente não vive assim. E aí a gente precisa tratar da nossa mente, da nossa matéria. E aí, então a gente precisa de profissionais do nosso lado. Então, assim, hoje, atrás de uma palestrante que vocês estão vendo hoje, com certeza tem profissionais eficazes atrás de mim, é claro, além de Deus. A gente não está entrando nesses méritos. Mas eu preciso dividir meu mérito com eles, porque eles têm me ajudado a conduzir alguns comportamentos. Que parece até assim que situações, né, que a gente é bipolar. Mas não é isso, é porque a quebra de rotina é como ela realmente extravagasse. Previsibilidade. Previsibilidade, guardem essa palavra, tá? Previsibilidade, isso é importantíssimo. Né? Então, assim, eu até li uma frase ali sem querer, que meu filho quebra tudo quando está agitado. Pense, comece a trabalhar com ele as histórias sociais e sempre pensar assim, o que o deixou agitado? E a gente vai diminuindo essas questões estressoras. E aí vamos então entrando aqui, enfim, o autismo na igreja. Quando eu falei autismo na igreja, de uma forma, porque realmente era uma ânsia que eu tinha de querer abordar, porque assim, é o espaço que eu mais vivo na igreja. E aí eu sinto uma necessidade realmente de conversar com gente da igreja, com gente que vive Cristo. E se a gente vive Cristo, a gente fala da graça e a gente não fala da inclusão de uma forma abertamente ainda. Eu digo não só na nossa sociedade em si, faz parte da nossa cultura como homem, né? Toda essa questão da inclusão, o preconceito está enraizado em toda a nossa formação de ser humano aí, das gerações. Então, isso também contribui, porque eu acredito que as pessoas que são preconceituosas não são porque elas nasceram, mas porque elas vivenciaram o preconceito. Então, elas quebrar paradigmas e regras, elas precisam de um tempo. E cabe a mim, cabe a você que está conscientizando isso hoje, aos pouquinhos, começar a fazer isso. Quebrar essas regras para entender que aquele preconceituoso, para aquele capacitista, aos pouquinhos, tá? Não adianta a gente querer de uma vez, sei o quê, revoltado e fazer... Isso não adianta. Mas eu quero contar uma coisa para vocês, que assim que eu descobri que eu era autista, eu queria anunciar ao mundo e queria meu espaço como autista. Até o meu mentor falar, epa, não é assim não. Calma, não é assim não. As pessoas não... Você descobriu que é autista. Você buscar conhecimento, você sabe. Mas ninguém, eu já falei isso anteriormente, vou repetir. Ninguém tem obrigação de saber sobre o que você é e como você é. Agora você tem a missão de expandir isso aí. Então vamos junto. E aí, o autismo na igreja. A criança autista, a pessoa autista chega na igreja, tá? Então, o que faz a diferença para ela? O acolhimento e o ambiente.
Lembra que eu falei para vocês das questões estressoras? E o que vai estressar uma pessoa na igreja? Desde o som. Agora, sim, a maioria das igrejas, né? Pelo menos para mim, a maioria das igrejas trocaram as luzes, tudo para LED. Meu Deus do céu, gente, chega a doer minhas vistas. Pense comigo para uma criança autista que ela tem uma hiperestimulação visual como eu. Pronto, isso aí já é motivo de uma crise, deixar ela agitada. Então, uma recomendação que eu daria para os pais, primeiro para os pais, identificar se a sua criança tem hipersensibilidade visual. Porque se a sua criança tiver, chega lá naquela igreja, procura o ancião, procura o pastor, procura quem for responsável e explica, olha, minha criança tem, eu gosto de vir na igreja, será que era possível no dia que eu vim diminuir a luz ali só para que eu possa ficar num ambiente com menos luminosidade? Simples assim. É conversando. Você vai aceitar, vai ter uma aceitação imediata? Não. Vai com educação. Vai em 1, vai em 2, vai em 3. E eu digo para vocês que não é fácil, porque eu, como adulta, eu já cheguei num ambiente que estava muito gelado. E eu tenho hipersensibilidade ao frio. E aí deu o que fazer para mexer ele no ar. Deu o que fazer. Foi assim, Deus nos acuda. Aí no final eu falei assim, então tá bom, Deus abençoe, eu tô indo embora. Aí desligaram um ar de uma ponta lá e falou, sente ali. Aí eu entrei. Entenderam? Então não é fácil para ninguém. Até para as pessoas que elas não entendem isso. Elas não compreendem. Eu tinha 2 alternativas. Entrar, sair de lá desregulada, sem poder dirigir. Porque assim, apesar de meus exames dizerem que eu sou tetraplégica e que eu não tenho ligação do lado direito, mas eu dirijo, tá? E dirijo longe, daqui para Minas, daqui um dia eu vou para Rondônia. E aí, assim, eu tenho essa dificuldade ao frio. E o frio me trava e tira minha sensibilidade da perna direita. Mas graças a Deus, naquele dia, Deus tomou lá o coraçãozinho de algum misericordioso, desligou o ar e me mostrou uma ponta e eu fiquei lá, ainda levei um cobertorzinho, fico um cobertorzinho no carro para isso. Levei um cobertorzinho e cobri minha perna. Então é isso. A gente precisa comunicar. Então, pai, chegou na igreja ou recebeu o diagnóstico dos seus filhos, comunica aos responsáveis. Se é relação à intensidade da orquestra, chega em quem é responsável pela orquestra, pela banda, e fala assim, olha, hoje eu quero assistir o culto, meu filho está aqui, ele tem dificuldade com a intensidade, poderia hoje tocar um pouquinho mais baixo? Podem ouvir a primeira vez? Não, segunda, daí não. Insista com carinho. Um dia, né? Um dia. Tem aquele paralítico lá que esperou 38 anos, ele pediu para um tanto de gente, ninguém ajudava, até Jesus Cristo ver ele. E é assim que a gente vai fazer. A gente vai pedir, pede para um, pede para outro. Se ninguém nos ouvir, um dia Jesus Cristo mobiliza o coração de um misericordioso. O que nós temos que entender? Que as pessoas não nos ouvem, não é porque elas são ignorantes, é porque elas não entendem, elas não compreendem. E às vezes até aquela pessoa que a gente está falando, às vezes ela tem um padrão inflexível de pensamento e ela não consegue mudar. E sem conhecimento ninguém muda. O que nos muda, o que nos transforma é o conhecimento. Então, assim, não desistam. É uma luta árdua, mas eu acredito que Deus tenha aberto as portas para que o conhecimento comece a ser abundante, para que todos possam entender isso. Uma outra dica, reunir com outros pais atípicos, né? Compreender esse luto, viver esse luto assim, com todo o seu merecimento, tá? O luto ele tem que ser vivido. É depois do luto que a gente chacoalha as asas e começa a andar. Paizinhos, compreendam, conheçam e respeitem as suas crianças. Respeitar as suas crianças não é dizer sim para tudo, entenderam? Não é dizer sim para tudo. Digam-se, é que nem telas. Vixe, olha, se a gente fosse falar de telas, nós ia fazer mais 1 hora aqui, mas depois a gente combina outro dia para falar de telas. Prepara a sua criança para cada ambiente da igreja, que seja um culto só de criança, que seja um culto maior, prepare, faça para ela a história social, o que vai acontecer no culto, o tempo, uma lupinha, prepare uma lupinha para ela, uma lupa, viu gente, muito importante, lupa não, aquele negocinho que cai areia, não é lupa que chama aquilo lá, não, irmão Rubens, como é que é o nome? Eu esqueci. Ampulheta. 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 A ampulheta, gente, ela ajuda a criança a controlar o tempo, tá bom? Outra coisa que vocês podem usar também com a criança é um próprio contador de tempo no próprio celular. Ensine ela.
ensine ela, porque isso é previsibilidade, ela vai saber, ela consegue modular, e aí ela se prepara para aquele tempo, ela se prepara para aquele momento, trabalha as emoções dessa criança, as consequências de cada emoção, identifica as possíveis alterações sensoriais. Se você não tiver condição de procurar um terapeuta especialista, é fácil, é só você olhar para sua criança e começar a observar. Ela consegue sentir cheiro mais do que... eu não falei dos cheiros, né, gente? Quer ver que loucura quando eu chego na igreja e tem 10 irmãs do meu lado cheias de perfume diferente. Meu Deus do céu, que tristeza. Aquele dia eu já sei que... Olha, só não vou embora porque eu já fui. Porque eu já estou lá dentro, porque é terrível. Mas converse com essa criança sua e comece a entender em relação ao cheiro, em relação à escuta, em relação ao olhar, em relação ao próprio ficar sentado, né? Se a criança ela gosta de ficar andando, procura um espaçozinho ali perto da porta que ela possa andar e você possa ficar vendo, né? Ela se movimentando. Como eu disse, tem crianças que até que elas aprendam a controle de comportamento, elas vão aprender se movimentando. Isso é importante a gente entender. Monte um kit igreja com a história de previsibilidade. O que é o kit igreja? O kit igreja, você leva para a criança uma história para ela pintar, ou para ela fazer alguma atividade, um lápis, um giz de cera, um cantinho ali. Se você sabe que vai dar hora dela comer alguma coisa, leva a bolsinha dela e já fale para ela, esse aqui é seu kit igreja. E deixa ela naquele cantinho ali para que ela possa. E nós e outras pessoas que não têm filhos atípicos entendam aquela mãe. Ela é importante para aquela criança vivenciar aquilo, porque nós temos que oportunizar para esses pais também. Eles não podem ficar em casa. A igreja é espaço deles. Na verdade, a igreja é espaço nosso, de todos nós. Então, faça esse seu kit igreja, tá bom? Tem alguns brinquedos sensoriais que ajudam se a sua criança der conta de textura. Eu não dou, mas algumas dão, aquilo acalma. E você vai descobrindo através de brinquedos sensoriais o que acalma, tá? O que acalma a sua criança ou não. E aí, como eu já falei da carta de apresentação, certinho? E vamos lá. E aí, o que fazer quanto membro? Se você é só membro, entenda, busque conhecimento, acolha e respeite. Se você tem um ministério que seja da palavra, de diaconise, né, acho que é da música, então veja bem, você, além de acolher e respeitar, você precisa estar atento ao microfone. Se aquela família ainda não te buscou, ou aquela família, o microfone, porque ela é assim... Eu fico impressionada, tá? Vou falar de mim, como eu tenho dificuldade com intensidade. Para mim, o microfone era para não precisar gritar no microfone. Não é isso? A senhora que ela fala assim... Mas eu entendo, porque a minha filha fala que quando eu começo a falar no microfone, que eu começo numa intensidade, eu grito, gente. Eu grito sem perceber. Eu até entendo mesmo, às vezes, pessoas no calor do momento. Mas certo é que quando você tem um autista na igreja... É importante fazer esse controle, já que está o microfone, tentar fazer o controle da intensidade da voz, porque o microfone já está gerando a necessidade da igreja toda escutar, não precisa aumentar o volume no próprio microfone. Veja bem, mas eu não estou dando lei aqui, eu estou gerando sugestão de como a gente gerar um ambiente mais acolhedor para quem é autista, tá bom? Não é lei, quem sou eu para dar lei? Conhecer essas famílias, você precisa conhecer essa família, até porque essa família, a partir do momento que ela recebe o diagnóstico, ela pode ser a família mais abastada, mas o custo dela vai aumentar, porque hoje um tratamento de uma pessoa com autismo, ela não fica por menos de R$6.000 mês, não por menos, porque essa criança, um tratamento, aliás, fica muito mais do que isso, um tratamento eficaz, ele não sai por menos. E às vezes essa família ela não tem condição, por isso que eu disse que aquele que gosta de criticar e de falar, faz isso, vai lá e paga uma terapia, ajuda, claro que ajuda, né? Então é o seguinte, esse olhar de quem é da parte dos diáconos, das pessoas que atendem as pessoas com necessidade, precisa estar atento. E outra coisa, muitos autistas, eles não podem, eles não comem, a própria seletividade alimentar, eles não comem coisa com leite, não comem coisa com glúten, ou dependendo da situação que eles têm das comorbidades, eles têm que tirar esses alimentos por causa do poder anti-inflamatório que tanto o glúten como a caseína do leite tem. E aí, o que isso acarreta? Acarreta um aumento
no valor da feira dessa família. E aí, quem precisa ajudar a cuidar? Somos nós que somos membros. Então, é preciso estar atento a isso, porque essa família ela precisa desse olhar também, além do acolhimento. Atenuar os estressores sensoriais da igreja. Por isso que, com o tempo, eu acredito que assim, conforme as pessoas forem entendendo, né, até perfume forte, as pessoas vão tentar, ou se for perfume forte, não sentar perto de quem é autista, por favor. Vocês não têm ideia. Minha filha fala assim, põe a máscara, mamãe. Mas quem dá conta ficar com máscara? Já foi para o período da pandemia, Deus me livre. A questão da luz, como eu já disse, né? A luminosidade, né? Me incomoda, mas eu sou adulta, assim, como eu falei, eu estou trabalhando a questão comportamental, me incomoda, às vezes eu toco, né? Então, às vezes, para tocar, eu tenho até que tirar o óculos, porque o reflexo da luz lá é pior do que eu usando óculos, é pior. Tudo bem, mas uma criança que ela precisa estar ali, porque ela precisa aprender que ali é o caminho inicial dela, né? Então, e outra coisa, oferecer fone de ouvido, sim, quando necessário. Muitas dessas famílias que vão tendo os filhos diagnosticados com autismo, muitas vezes não tem condição tem que optar ou pelo remédio lá que vai ajudar na questão dele, porque descobriu que ele também diagnosticou também TDAH e ele está precisando tomar uma medicação, tem que optar entre pelo remédio ou comprar um fone de ouvido, um abafador. E aí é o momento da igreja também olhar para isso, né? Tem abafador da igreja, se alguém usar, higieniza depois e guarda lá, tranquilo. Então, os abafadores é importante eles já terem abafadores no espaço da igreja. E oferecer para a pessoa só se ela pedir, tá? Não é todo mundo, como eu disse, né? Não é todo mundo que vai que tem essa dificuldade com a intensidade. Quem tiver a dificuldade sabe pelo menos que pode procurar e tem esse acolhimento também. Né? Bem, já nos espaços Kid, recebe as crianças, gente, para tudo. Cuidado com as decorações. Acolhimento, eu já falei bastante. Importante quem recebe criança nos espaços infantis, espaço Kid, já recebe criança na igreja, é importante saber o histórico da criança. Como eu falei para você, eu sou educadora musical e uma das coisas que é minha prerrogativa é conhecer o histórico da criança, que ela vem já com um diagnóstico de transtorno de neurodesenvolvimento. Para mim serve, é importante eu saber até como foi a gestação dessa criança. Para mim tem relevância. Como essa mãe passou, como essa criança, porque tudo isso tem respaldo no comportamento dessa criança que eu estou recebendo. Então, saiba a história, converse um pouquinho com a mãe. Mas assim, as crianças que vêm, elas são rotatórias, elas não vêm todos os domingos. Mas se a mãe chegou na salinha, na porta, e falou assim, olha, minha criança é autista, então uma das responsáveis pare um pouquinho e fala, peraí, mãe, vem cá, me dá mais algumas informações. Nunca receba uma criança com transtorno de neurodesenvolvimento, principalmente autista, sem saber um pouquinho dela. Porque se ela entrar em crise lá, aí ela quebra a sala todinha e vai falar assim, essa criança é terrível. Não, ela não é terrível. Ela não tem culpa nenhuma. A gente que tinha que saber como agir antes dela quebrar a sala. Dica, então, converse com a mãe. E mãezinha e paizinho, por favor, não deixe de falar, não. Mesmo que seu filho não tenha um diagnóstico, mas tem uma dificuldade de comportamento, converse com as irmãs. Na hora que entregar a criança, converse. Elas, com todo carinho, elas vão pensar e elas vão ter uma direção. Porque não adianta também elas agir no escuro, não, tá? Mas Deus ajuda, gente. Por favor, né? Nós estamos no século XXI. O Senhor abundou a ciência na Terra. A ciência perfeita de Deus. Essa ciência que Ele tem nos ensinado. Deixou o conhecimento aí. E a gente ainda vai simplesmente ignorar que a gente tem que buscar e se conscientizar daquilo que nos rodeia, esperando que Deus abençoe tudo. Olha, não é que Ele não abençoe, Ele abençoa. Mas se a gente tem a oportunidade de... não é fazer o trabalho de Deus, não é isso. Eu espero que vocês me entendam. Mas a gente fazer a nossa parte. A gente pegar o conhecimento, se aliar do conhecimento da gente, e aí a gente mesmo, aí é esse momento. Eu pego uma criança
com comportamento difícil, e eu rebusco aqui na minha mente todo o conhecimento que eu tenho, e falo, meu Deus, qual deles vai servir com essa criança? Mas eu preciso, pelo menos assim, ter essa participação, sabe? Sempre vai ser, não é sozinho, a família, a igreja e quem acolhe essa criança no espaço, seja lá na igreja, seja nos cultos com jovens, seja nos cultos infantis, precisam. Então, paizinhos e mãezinhas, por favor, não se escondam. Ajudem quem vai receber suas crianças, vocês vão estar ajudando tanto a sua criança, como quem acolhe também aquelas crianças lá. E a gente precisa ensinar a inclusão para as crianças, e elas precisam, as outras que não são, precisam entender. Programação das atividades expostas gera previsibilidade, isso é muito importante. A atenuação dos estressores, por isso que é importante conhecer se a sua criança que você está recebendo, ela tem hipersensibilidade à luz, som, cheiro, textura, você não quer que ela entre numa crise sensorial. Você precisa saber. Tá? E sempre tem alguém dentro da sala que tenha uma empatia direta. Sempre tem alguém que tem uma empatia direta. Porque se essa criança entrar em crise, é a que vai conseguir tirar ele do ambiente e levar para um espaço propício para poder acalmar essas crianças, tá bom? Vamos lá, então. Ter um kit de emergência como fone de ouvido e objetos sensoriais, tá? Os objetos sensoriais, para a maioria das crianças, eles servem para ajudar a se acalmar. E aí, falando de música, né? O mesmo serve para quem ensina música, trabalha com crianças autistas, tem que trazer tudo isso que eu já falei em consideração e mais alguma, porque aí nós temos a missão de educar musicalmente. E aí, quando a gente fala de educar musicalmente, nós temos que repensar no tipo de avaliação dessa criança. Se for uma avaliação objetiva, no máximo 3 questões, porque senão uma questão com 5 questões é como sempre deixa uma loucura, é muito doido. Pensa eu fazendo Enem, meu Deus do céu, aí sim, sabe, você tem que juntar tudo que você sabe e pedir Deus para dar uma revelação. Mas assim, é importante, no máximo 3 questões em questões objetivas. Outra coisa, tem muitas pessoas, e eu já falo logo também do TDAH e com autismo, que elas têm mais facilidade de fazer prova oral. Por que não fazer prova oral? Por que tem que ser prova escrita com todo mundo? Todo mundo não é todo mundo. Cadê as diferenças? Cadê os respeitos das diferenças? E isso já tem outros que não dão conta de prova oral. E aí eu falo ainda lá, já trago aqui menção de provas de exames, de teste. Tem gente que não dá conta de prova oral. Ele sabe, mas dá para ele uma prova escrita. É adaptar cada situação para uma situação. Né? Então, assim, da mesma forma, o entendimento, a forma de trazer o conteúdo para essas pessoas. Nem todo mundo dá certo aprender por cores, tá? A maioria dos TDAHs, eles conseguem se identificar e aprender as notas por cores, mas não é todo mundo. Se a pessoa que tiver uma disfunção sensorial ou visual, vai fazer uma loucura. E depois, para fazer a transição das cores para a nota no pentagrama, vai ser mais uma loucura. Eu, por exemplo, não seria uma pessoa que aprenderia por cores. Eu não dou conta, eu não daria conta justamente por causa dessa junção para mim, seria tudo igual. Mas eu só estou falando de uma experiência e estou dizendo que tem que ver. Veja bem, uma metodologia, ela precisa ser revista na necessidade de cada ser humano, de cada aluno que chegar nas suas mãos. Tá? Então, não é uma lei, não existe regra. Na verdade, o que eu estou dizendo é existe mesmo, tirar algumas regras para poder a gente alcançar algumas pessoas que têm vontade, têm desejo. A gente sabe que música hoje é uma habilidade, né, que ela pode ser cultivada, desde que ela seja cultivada da forma certa, todos podem ser músicos. Né? E, então, quando eu falo música, eu organizo de uma forma geral, né? Porque aprender o instrumento é músico. E aí, é claro, é importante a gente lembrar que enquanto as pessoas não tiverem conhecimento, elas serão capacitistas, às vezes até sem querer. Lembre que ela vem do seu próprio ambiente. Nós somos uma sociedade preconceituosa. Nós somos, gente, uma sociedade preconceituosa. E são paradigmas que devem ser quebrados, e eles não são quebrados na força, não, e nem na raça, não. Mas é no conhecimento e na nossa gotinha de compartilhando aos pouquinhos, tá bom? E para finalizar, porque eu acho que já foi 2 horas de live aí, né?
todas as vezes que vocês forem ter contato com... Eu vou fazer algumas recomendações aqui, e isso vale para qualquer situação diferente, saber se a criança tem transtorno de neurodesenvolvimento ou não. Quando se tratar de bebê, inicie o contato visual sempre. Fala suave, não faça movimento brusco e nunca pegue uma criança pelas costas. Vamos respeitar ele como ser humano, porque você nunca faria isso com um adulto. Do mesmo jeito que ninguém, né, ia limpar o nariz de um adulto sem pedir licença, e às vezes a gente faz isso. Mas, por favor, vamos aprendendo aos pouquinhos que não devemos fazer isso. É um bebê e devemos respeitá-lo. Crianças pré-escolares e escolares, procure sempre ficar no nível do olhar, conversar suavemente, explicar de forma clara, frases curtas, objetivas, porque as crianças todas são inteligentes, todas. Agora, cabe a nós que lidamos com elas descobrir como essa inteligência ou como esse conhecimento será aflorado. Tá? Então, todas são possíveis de aprendizado. E a gente só precisa descobrir o caminho. Adolescente, contato visual sempre. Deixa ele falar, ouça a opinião, principalmente adolescentes introspectivos. Evitem apelidos, principalmente pessoas autistas não gostam de apelidos, por isso que eu prefiro que me chame de Nice do que errar meu nome, que é Lenilce, que eu acho tão... Eu nunca gostei dele, mas tudo bem, né? É o nome que eu carrego. E aí, relembrando, sempre adaptar as atividades, falar sempre, aproveitar o interesse restrito, o foco, o hiperfoco dessa pessoa, né, para você trabalhar com ela, cuidado com sentido figurado, piadas, sabe, coisa assim que para muitos é engraçado e para nós temos muitas dificuldades de compreender. Frases curtas e diretas, elas são as melhores, sejam sempre verdadeiros, tá? A mentira, ela, como a gente sabe, tem uma perna curta, e você quer, assim, ficar desacreditado com um autista, faça a mentirinha pequenininha. É para sempre. Não tem erro, não. É para sempre. É uma vez só. Eu costumo dizer assim, ó, mente para mim uma vez só, porque não terá outra oportunidade. E sempre que for dar exemplos concretos, sempre estimular o contato do olho, uma atenção ao contato visual. O contato visual, ele pode ser... a fuga do contato visual, ele pode ser uma disfunção sensorial, de discriminação sensorial. Se a pessoa que foge do olhar, ela tiver uma disfunção de discriminação visual, talvez ela nada que você faça, ela vai conseguir olhar, e importa conforto para ela. Para ela é muito, gera ela ficar olhando, o fato de ela olhar para o seu rosto, olhar para outro lugar, isso faz com que ela se desafogue um pouquinho e ela não gere uma hiperestimulação, ela ficar focada no seu rosto. Então, isso pode acontecer. Então, assim, estimule. Se não for sensorial, aos pouquinhos a pessoa vai aprender a olhar para você. Se for, ela sempre vai fugir, tá bom? E sempre flexibilizar o tempo. Lembra que o tempo, uma coisa muito importante quando a gente está ensinando crianças e pessoas autistas, é dar o tempo de processar, gente, sabe? Sabe que coisa terrível, pergunta assim, entendeu? Ô, fulano, você entendeu? Ô, fulano, você entendeu? Ô, meu Deus do céu. A própria pergunta de ficar falando entendeu não deixa eu entender, porque está me perguntando, calma, deixa eu processar. Então, é isso aí. E é isso, eu acho que, eu ia apresentar para vocês os símbolos, né, tanto dos cordões como dos símbolos autistas, explicar um pouquinho para vocês, mas não tem como aqui. E, resumidamente, eu quero terminar com vocês com uma frase de um psicólogo muito empático, que ele também foi educador, e que ele fala assim, que ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos deles. Isso, traduzindo, isso quer dizer que ser empático é eu me despir das minhas crenças para eu compreender o outro. E só assim, né, eu posso, então, também cumprir o que está escrito em Levítico 19:14. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedras de tropeço à frente do cego, mas tema o seu Deus, eu sou o Senhor. Eu espero que eu possa ter contribuído um pouquinho nessa noite para o conhecimento de vocês, e fico à disposição, né? Eu não sei se a gente vai conseguir responder alguma pergunta, não sei, porque realmente foi de improviso, mas eu espero que possamos nos encontrar numa outra oportunidade aí, viu?
Irmão Rubens, o irmão quer fazer alguma consideração? Eu acho que o improviso, Manice, ficou muito bom, o improviso. Para você ter uma noção, nós chegamos a quase 600 pessoas, foram 2 horas quase de live, já estamos com quase 500 pessoas e tem aqui vários comentários que nem viram a hora passar. Então, acredito que, graças ao bom Deus, nós não desistimos. Apesar de todo o susto, do estresse um pouquinho que deu na hora, mas nós não desistimos, graças a Deus. E foi bem proveitosa. E agora eu quero fazer um pequeno comentário para nós encerrarmos, que já está dando quase 2 horas, né? Pessoal, essa iniciativa de criar esse grupo, o nome do grupo é Cristãos Mentes Orientadas. Qual que é a intenção de juntar vários profissionais que trabalham com a saúde mental, com a saúde emocional? Passar o conhecimento, passar as nossas experiências, desta maneira que vocês estão vendo, de forma gratuita, de forma alegre, de forma leve, para realmente aí vocês, dentro da cidade de vocês, onde vocês estão acompanhando, vocês possam compartilhar, vocês possam conversar com os profissionais da sua cidade, que nós sabemos que tem psicólogos, terapeutas, psicopedagogos, espalhados pelo todo esse país nosso e fora também. Só que eles precisam ter atenção, eles precisam ser chamados para ajudar nas suas comunidades, eles precisam ser vistos e ouvidos, porque muitas vezes não deveria, mas às vezes existe um desencontro entre um lado e o outro, quando na verdade todos nós queremos a mesma coisa, queremos o bem, queremos fazer a obra de Jesus Cristo, fazer a caridade, mas usando o nosso conhecimento. Eu acredito que se Deus nos deu, é para compartilhar. A ideia inicial era fazer a live no grupo, no canal Cristãos Mentes Orientadas. Tivemos um probleminha, por isso que acabou fazendo aqui no meu canal. Quem gosta do tema depressão, ansiedade, transtorno e vários outros sofrimentos emocionais, depois assiste aqui. E para encerrar, eu quero comentar o seguinte: as igrejas, todas as igrejas, não estou falando aqui placa de igreja, tem que seguir as leis na hora que vai fazer uma construção, as leis quanto à estrutura, ou seja, tem que fazer rampa de acesso, tem que fazer a sinalização, tem que fazer a adaptação dos banheiros, ou seja, existe toda uma lei de inclusão. Só que precisamos também ter uma inclusão verdadeira, que é o comportamento. Não adianta fazer uma rampa e não orientar o porteiro desta igreja. Não adianta colocar placas e aquele que está dirigindo aquele culto naquele momento não sabe o que é um autismo, não sabe o que é um TOD, não sabe o que é um cordãozinho de identificação. Então, esta live, esta aula que a irmã Nilce passou, é para todos aproveitarem, para ter o conhecimento. Hoje foi sobre o autismo. Haverá sobre déficit de atenção, sobre transtorno bipolar, sobre esquizofrenia, sobre autismo em adultos. Ou seja, temos assuntos que importam, que interessam a todos para o ano todo. Porque nós entendemos que, ali em 5 Tessalonicenses, verso 23, quando fala assim: mantenham-se irrepreensíveis para a volta de Cristo, em alma, corpo e espírito, diz que nós temos de tudo. Não é substituir o espiritual, mas aquela pessoa que tem uma saúde física, uma saúde mental, um conhecimento da vida, de família, de vários assuntos, ele ou ela também poderá ter uma atuação muito melhor dentro do presbitério, dentro do corpo ministerial, onde ela está servindo a Deus. É esta a ideia desse nosso encontro. Então, depois, Manice, eu vou deixar aqui dentro do meu canal o link para que as pessoas que queiram entrar no nosso grupo lá do Mentes Orientadas, para que possam entrar ali dentro e ficar sabendo das próximas lives, dos próximos encontros, das palestras, onde a irmã também estiver falando sobre esse tema,
Então, vamos disponibilizar aqui o link do grupo Cristãos Mentes Orientadas. E nós precisamos, sim, do conhecimento, porque, infelizmente, aqui houve vários depoimentos enquanto nós estávamos conversando, né? Que por falta de conhecimento, às vezes houve até algum atrito, algum desencontro em alguma comunidade religiosa. Para que isso não se repita, é que a irmanice está aqui explicando. Não é birra, não é falta do pai ou da mãe educar o filho, tem uma explicação, tem uma causa, tem um motivo. E como a irmã mesmo disse, o autismo não tem uma cara. Quando é uma deficiência visível, por exemplo, deficiência visual, deficiência física, todo mundo tem pena, sabe, acolhe, mas depressão, ansiedade, autismo, transtorno bipolar, transtorno narcisista, não tem cara, é invisível. Então precisa do conhecimento para ter o respeito, para ter o acolhimento. Irmã, eu estou muito contente por essa preparação. A irmã pode fazer as suas considerações finais. E eu já estou muito contente. Que Deus abençoe a todos, beijo no coração de todos. E a irmã Nice faz o fechamento, irmã. Então, é isso, né, gente? Estou feliz com essa noite, com essa oportunidade. Estou feliz com essa oportunidade que Deus nos oportunizou, Bem, de vez em quando essas coisas acontecem. E assim, eu espero que possamos ter outra oportunidade, né? Assim, apesar de... não é o objetivo dessa live falar do meu trabalho, mas é disso que hoje realmente assim, se resume. Eu sou educadora musical e a gente aí trabalha com tanto palestra e curso voltado para esse sentido aí. Mas, assim, nesse grupo, né, Deus nos permitiu nos unir para que, assim, voluntariamente a gente estivesse dispondo desse tempo para a gente fazer algo em retorno para a obra de Deus, né? E a obra de Deus nós consideramos como cada ser vivente que ele fez, né, a obra dele. Então, a gente espera que essas informações possam chegar para cada obra dele, né? Então, assim, a gente ainda não sabe se essa live vai ser disponibilizada, eu lamento muito, mas assim, e depois assim, a equipe, nós vamos reunir a equipe, e veremos se será disponibilizada a gravação desta live, mas eu já aguardo vocês. Irmão Rubens, eu não consegui colocar no grupo, quem puder, o pessoal que está no grupo aí que conseguir colocar no chat o link do grupo Mentes Orientada, o irmão pode deixar, o irmão falou que já ia deixar aí, né, na sua descrição, mas se conseguir colocar, no meu @ lá no Instagram, vocês podem me procurar lá também, tá bom? E aí, na medida do possível, eu vou responder a cada um de vocês, e eu espero que nós possamos ter esse encontro, seja online, presencial, algumas pessoas assim, Brasil afora, aí a gente já conhece, e apesar de, como eu falei, eu ter dificuldade de interação social, mas é uma coisa que está em trabalho. Quem sabe, quando vocês me conhecerem, eu já tenha avançado mais uma etapa, porque, na verdade, são esses momentos, esses movimentos que me fazem interagir com as pessoas, sabe? Mas, assim, aos pouquinhos, a gente aprende aos pouquinhos, porque eu levei 46 anos para entender todas as minhas dificuldades, tá bom? E eu espero que cada paizinho, principalmente aos pais e as mães das crianças autistas, tá? Todo o meu carinho, todo o meu respeito por vocês. Sabemos os desafios não são grandes, mas eles são transponíveis, tá bom? Com conhecimento, com persistência. Acredite em vossos filhos, mas os compreendam. Aprendam a entender os comportamentos de cada um deles, nas suas especificidades, né? E busquem ajuda, não se calem. Tá bom? Porque a nossa voz, a nossa busca, com nossa educação, que nós vamos mostrar que
autista também tem voz, tem espaço e tem a oportunidade de crescer como pessoas também, tá bom? Afinal de contas, mesmo sem saber, com todas as dificuldades, eu fiz 2 universidades públicas, 3 especialização, mestrado, estou na 4ª especialização e esse ano vou para o doutorado, se Deus quiser. Então, isso é Deus purinho na nossa vida, que nos ajuda, né, e vai colocando nós no caminho para trilhar, para que a gente possa ter a oportunidade hoje de compartilhar com vocês. O meu abraço, o meu carinho todinho para vocês e o meu respeito por cada um de vocês que ficaram conosco aqui essas 2 horas. Deus abençoe, gratidão, fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe a todos.